E aí, gente, estamos começando mais um episódio do Lopcast. Eita glória! E hoje nós temos um convidado super especial, mas antes de apresentar ele, eu quero reforçar aqui, se você ainda não assistiu o episódio 2 e o episódio 1, vai no canal do YouTube, Lopcast Tudo Junto, já se inscreve, ativa a notificação e assiste, acompanha a gente lá. E segue lá no Instagram, né? E segue lá no Instagram também, pelo amor de Deus, gente. Não pode deixar de seguir. Aí, beleza? E hoje nós estamos aqui, meu Deus, ele é um homem muito completo. Professor, escritor, pastor, conferencista e recentemente descobri que missionário também. Graças a Deus. Pastor Anderson Grandini. Obrigado, pastor, pela presença. Eu vou passar para o Marquinhos agora e nós queremos ouvir um pouquinho mais do senhor hoje aqui. Chama de você, né, irmão? Você, senhor. Mano, gente, então a gente está muito feliz, pastor. Conheci através deste livro aqui, gente, livro do pastor, e ele vai falar sobre o que Deus deu para ele. Mas antes, como eu sempre digo, antes do pastor Anderson Grandini, nós queremos saber quem é o Anderson Grandini. Legal, legal. Primeiramente, quero dizer que é muito legal estar aqui com vocês. Esse é o meu segundo podcast que eu participo. Eu estava comentando que eu participei de um nos Estados Unidos, do Dr. Ronnie Allen, e numa língua que não é a minha, né? Eu falo inglês, mas não é, enfim, não é a minha língua materna, né? Então estou bem mais à vontade hoje aqui com vocês. Muito obrigado pelo café também que tomamos juntos já, né? Yes. E vai ser um prazer poder falar do que Deus fez. Na realidade, eu sou desinteressante, né? Mas aquilo que Deus fez na minha vida é interessante. Então, aquilo que, da onde Deus me pegou, aquilo que Deus tem feito, né? Não sei se posso falar já do começo. Pode falar, pastor. Mas eu me lembro que eu não queria ir para a igreja, nem sabia que igreja existia, enfim. Eu não era um ateu, eu já tinha minha religião, enfim, mas não tinha muito intimidade com Deus, né? E daí um cara me convidou, e eu só fui porque eu falei pro cara assim, cara, eu não posso ir nesse culto, não. Eu tenho que correr, eu fazer artes marciais. O cara falou, não, eu corro com você. E o cara era melhor do que eu. Tipo, ele era um Bruce Lindo, né? O Bruce Lee. Era eu. Você, Era eu. E daí o cara correu comigo, a gente correu muito. A gente correu, acho que, talvez mais de 20 quilômetros. E ele ficou falando o tempo todo, e eu ficava correndo, olhando nele assim, falando assim, pro caramba, como é que esse cara consegue correr e tá falando comigo, né? Aí, no final da corrida, ele falou assim, aí, já que eu corri com você, você vai na igreja comigo? Eu falei, vou. E daí ele passou, foi na igreja com ele, eu me lembro que eu entrei naquele prédio, era uma igreja centenária, né? E tinha uma galeria, igreja silenciosa, e não estou criticando, porque cada pessoa tem uma liturgia diferente, sim. Mas para mim aquilo tudo era muito estranho. Eu sentei na galeria e o pastor lá, né, sem eu querer ofender ninguém, mas ele parecia um palumpa, bem pequenininho, né? E ele super assim, tranquilo, né? Ele pregava bem, assim, a sua Bíblia diz que, tipo assim, né? Eu sentado na galeria, cabelo espetado, calça do avesso, pensa um cara louco, né? Coturno, e tô ali, né? Tipo, faça o seu melhor, pastor. Essa é a última oportunidade, primeiro e último. E aquele pastor pregando bem calmo, ele falava, Deus é o Deus dos vales. Ele explicava o contexto, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Deus é Deus das montanhas, leva meus olhos para os montes e tal. Eu ali escutando aquilo, daqui a pouco uma lágrima desceu. Eu falei, o que é isso? Como assim? Não tinha ninguém chorando. Aí desceu do outro olho, né? Eu brinco até aquele chovendo hambúrguer, né? Que o cara faz a lágrima voltar, né? Eu queria que a lágrima voltasse, mas... Aí eu comecei a chorar assim, copiosamente, e comecei a fazer barulho. Cara, eu não queria fazer aquilo. E a igreja toda em silêncio. A pessoa começou a olhar para mim. Eu falei pro meu amigo assim, mano, o que tá rolando aqui? Eu era meio gago, né? O que tá acontecendo aqui? Ele falou, mano, é Deus, cara. E eu queria desligar aquilo. Tipo, onde que desliga? Sim. Porque eu comecei a gritar dentro da igreja. Porque, para mim, eu me arrepio de lembrar. Para mim, era como se só eu estivesse no prédio. E Deus estivesse falando comigo. E eu fui rasgado ali. Dali eu já saí estragado pro mundo já. Já comecei a descontinuar droga, descontinuar um monte de coisa que eu fazia de errado. Foi um processo, lógico, né? Entre deixar bebida, droga e tudo mais. Mas ali Deus me pegou. Então, naquele momento, eu comecei a pensar, poxa, Deus deve ter alguma coisa para mim. E daí o meu pastor me deixou... Tadinho, meu pastor até hoje, daquela época, até hoje ele é vivo, ele tem quase 100 anos. Aquele grandão lá, Verdade, eu não estou brincando, ele tem mais de 90 anos, é verdade. Cara, que tremendo. Ele é quase tão antigo quanto a igreja. E ele, muito querido, um homem muito amoroso, ele me deixou pregar. Ele falou, prega aí então. Ai, cara. E era um dia de semana, a galera chegou do trabalho. Pensa, os caras cansados, irmão. Sim. Os caras acostumados a comer filé mignon, né? Espiritual, caviar espiritual. Aquele pastor era um cara, uma sumidade muito inteligente.
Falou, prega, eu dou uma chance pra você. Aí chegou um cara meio gago, falava palavrão, falava gíria, falava tudo errado. E destruiu o culto. Aí quando eu acabei, tá aquele silêncio, todo mundo me olhando assim, eu falei, pastor, garoto, né? Quando é que eu posso pregar de novo? Já queria saber quando eu podia voltar lá. Não, já. Ei. Aí ele falou assim, daqui uns 5 anos você volta. Nossa. E com aquela sentença. Hoje em dia, pra mim, 5 anos é nada, né? Tô com meio século. Mas naquela época, 5 anos era, meu Deus, Você tinha quantos anos, era. pastor? 19, né, pastor? Eu tinha uns 18, 19 anos. Ei, não, ei, ele já contou meio século. Ei. Aí, não, agora... Não, agora, quantos anos ele tinha nessa experiência? mas não tem Mas ele já problema falou não, de falar a minha idade, não. Aí, ele me deu aquela sentença, daqui 5 anos você prega de novo, eu surtei. Aí eu comecei a pregar no pasto. Eu ia de noite, eu pulava a janela da minha casa, atravessava a cidade, ia pro meio do pasto e ficava pegando para boi e para vaca. Então ali eu treinei, né? E quando o auditório, assim, as pessoas estão me escutando, são muito, assim, cara fechada, eu pergunto para eles, né? Você acha que eu evoluí, né? E a galera aplaude e tal, porque, pô, eu pregava para vaca, né? Agora eu estou pegando para você que tá me ouvindo aí. Seu jumento! E era engraçado porque, cara, Seu tipo boi. assim, como assim, né? Sua Você tá ovelha. pregando, mas eu tinha que pregar para alguém, então eu treinava com eles. Eu falava, olhava pra cara do boi e falava assim, Jesus te ama. Né? Tipo, você quer estar Jesus? Não, né? E eu sou carnívoro, né? Então muitas das vezes que eu vou comer um Eu vou te churrasco, comer se você não se comer. eu penso assim, né? Tomara que seja descendente daqueles bois, vaca lá que tinham coração de pedra, né? Olha pro irmão Nenhum que tá deles do lado nunca e levantou diz, a pata. Então começou assim, começou tudo errado, né? Ai, senhor. E Não tinha o peso na consciência, pastor? do que? De comer a boi, Não, de a vaca depois? venha. Tudo com oração é santificado. Sacrifício vivo. E um dia eu falei assim, cara, eu tô pirando aqui, eu venho aqui toda madrugada, né? Na época eu estava desempregado, e eu venho aqui, não tem lógica o que eu tô fazendo, e eu não tinha ainda discernimento, ainda não tenho, eu tô aprendendo a discernir, mas era uma voz do inimigo dizendo assim, para de vir aqui. Aquilo estava incomodando o diabo, né? Porque o diabo sabia, ele sabe o que, não completamente, mas ele tem uma ideia do que você vai se tornar pelo seu começo, né? A Bíblia diz, né, não desprezeis o tempo dos pequenos começos, e às vezes os fins estão escondidos nos começos. Então, tipo assim, o diabo olhou e falou assim, esse louco aí, ele tá vindo nesse pasto aqui todo dia, ele fica orando, isso aí vai dar problema para mim. E daí veio aquela flecha, né, no meu coração, dizer, para de vir aqui, você tá perdendo o juízo. E eu falei, é mesmo, cara, tô ficando louco, não vou vir mais aqui não. E eu tava saindo do pasto e Deus falou comigo. Falou de forma interior, né? Aquele trovão interior em mim. E Deus me jogou no chão ali. Foi muito forte. Ele falou, continue vindo aqui. Eu estou treinando você para o seu propósito. Pô, pastor, você fala muito rápido. Eu era gago, querido. Então dá glória. Já tá no lucro. Aí eu comecei a voltar no pasto. Deus falou comigo, continue voltando aqui. Eu vou levar você às nações da terra. Aí eu surtei. Eu não sabia que Deus não mentia. Eu tinha pouco tempo de Bíblia. Eu falei, não minta para mim. Tipo, qual é a tua, louco? Você vai falar que Deus está mentindo para você? É que para mim era impossível, ainda é impossível, como pessoa. Cara, eu era meio gago, eu não tinha roupa minha. Roupas que eu usava geralmente eram roupas que tinha sido do meu irmão ou de alguém. Né? Meu pai fumava na época e eu estava com a camisa dele. A minha camisa que eu estava usando era do meu pai, então cheirava nicotina. Eu era um cara assim, sem muita esperança. Eu falei, Deus, eu não conheço ninguém. O meu pastor é gente boa, mas ele falou que vai me dar um gancho de 5 anos. E como é que você fala que eu vou para as nações? Eu não sei nem ir para São Paulo. Eu era no interior de São Paulo, eu não sei nem como é que faz. Eu não sei pegar um avião, não sei o que fazer. E Deus me disse, você vai ver que eu não sou homem para mentir, né? Depois eu vou achar o texto na Bíblia. E você vai ver que eu vou cumprir essa palavra. E daí hoje, estava comentando com vocês antes de começar, né? Ano passado a gente deu 2 vezes a volta ao mundo, eu e minha esposa. Foram mais de 80 mil quilômetros pregando o evangelho. Então, aquilo que Deus falou para um cara num pasto, ele tem cumprido, né? Pela misericórdia dele. E esse período de tempo, pastor? Desde quando Deus falou com você até que... Foi rápido. Foi só uns 20 anos. Para começar a viajar e tal. Algo em torno dos 20 anos. Foi uma preparação, né? Aí, ó. Isso foi me moendo. Legal. Você vê que no podcast passado, que o pessoal deve ter assistido já, o pastor Emerson veio aqui e falou, comece pequeno, mas comece já. E aqui... E aqui a gente fala de começo de novo, né? Vai. O fim está escondido no início, ou seja, Deus está falando ali pra gente começar. E só Tem a fazer ver com aqui uma isso. observação. O Emerson Doyle é um cara que eu admiro demais, porque o que Deus fez com ele parece um pouco o que Deus fez comigo. Ele era um cara improvável. Hoje você vê, ele é um cara, um excelente pai de família, é um pastor, trabalha com vendas, né? É um cara de sucesso. Só que se você for ver o começo do Emerson, ninguém daria nada pra ele. Improvável. O cara morou na rua, irmão. Nem ele acreditava nele, ele comentou. Uau. Uau.
Gente, tá violento, né? Pastor, e nessa linha, o pessoal tá ouvindo o pastor... É que a gente já bagunçou aqui, né, gente? Os caras já bagunçaram tudo aqui, a gente já tá leve. Na verdade, o pastor tá falando sobre o testemunho de vida aqui. E muitos conhecem também a sua esposa, mas o pastor conta, quem já ouviu, né, nas plataformas, nos altares, como a gente disse, a gente quer ampliar isso, e a gente gosta de ouvir isso aí. Pastor, como que você conheceu a sua esposa? Conta o manto. Então, eu tinha essa idade de 18, 19 anos, e eu orava por uma esposa. Eu sempre tive muito medo de casar com a pessoa errada. Então, eu, de forma intuitiva, pensei assim, bom, se eu descrever para Deus os pormenores da minha esposa, não vai ter como Deus errar. Na minha ignorância, eu achava que Deus... pega qualquer uma aí, tá bom? E casa aí, né? E eu, não transferindo, não terceirizando para Deus a responsabilidade, mas eu falo assim, cara, Deus tem que estar nesse negócio aqui. E eu estava um dia numa praça, eu morava no interior de São Paulo, e eu vi aquela moça, né? Eu lembro, vou descrever aqui, ela estava com uma blusa amarrada na cintura, um tênis da New Balance, calça jeans e uniforme da escola. E com material escolar. Ela estava longe, graças a Deus, ela não me viu apontando para ela, ia ser bem estranho, né? E eu estava num banco, entre aspas, sozinho, mas eu sempre orei em voz alta. Não assim alto, mas eu sempre, murmurando uma oração, ó Deus, estamos aqui e tal. Até hoje eu faço isso em aeroporto, viajando, em qualquer lugar que eu estou no mundo, eu estou... Quem olha fala assim, nossa, o cara deve ter alguma síndrome, né? Mas eu estava orando lá no banco e eu falei, tá vendo aquela moça ali, Deus? Aquela é o tipo da esposa que eu fico descrevendo. Aí, a partir de agora, não vai ter mais confusão. Eu não preciso mais descrever para o Senhor. O Senhor sabe que é daquele jeito que eu quero. Gente, aquela moça, eu não sabia, mas ela estava envolvida com crack. Ela era usuária de crack. Ela estava passando problemas gigantes na vida dela. Ela veio de uma família, até comento num dos livros meus, né, na dedicatória, que a minha esposa passou por mais tempestades na infância do que pessoas vão passar a vida toda. Então era alguém assim também improvável. Era alguém que, cara, era uma bomba relógio. Eu apontei, porque eu achei bonita, né? Até hoje ela é linda. A gente desarma essa bomba aí. Corta o... Vai vir. Corta o fio vermelho ou verde. Vamos desarmar essa bomba aí. E ela se converteu... A minha cidade é Santa Cruz do Rio Pardo, onde eu nasci. Não é uma cidade tão grande, mas tem dezenas, centenas de igrejas. Ela foi se converter na igreja que eu congregava. Aquela do que o pastor me deu um gancho de 5 anos. E ali... houve um processo onde ela se apaixonou por mim e ela me pediu namoro. Quem olha assim, a minha feição, né? Assim, eu fui desprovido pela natureza, né? E quem olha a minha esposa fala assim, nossa, essa mulher, ela tem problema de vista, né? Mas não é, que eu orei mais do que ela, né? Oh, Deus. Abraço, pastor Elane, abraço. Vai estar aqui com a gente, vamos fazer um convite. Vai estar, pastor. É surpreendente o que Deus fez na vida dela. Só rapidinho, para fazer um gancho para minha esposa. Quando nós estávamos noivos, ela trabalhava num setor muito importante, uma empresa muito importante, né? Que era um posto de estrada. Um posto de estrada, ela limpava o banheiro. Ela limpava o banheiro das mulheres. Então, são aquelas várias casinhas, vamos dizer assim, né? E ela tinha que, de vez em quando, ir casinha por casinha e verificar se estava tudo limpo. Quando nós éramos noivos, ela já começou a falar com a gente sobre missões. E teve um dia... Quem é mais novo não vai saber disso, mas o pessoal que é jovem, como eu há muito tempo, eles vão lembrar que ficava uma moça dando papel higiênico e tinha uma caixinha de papelão. Vocês nem sabem o que é isso, gente. São todos novinhos. Tinha uma caixinha de papelão com um espacinho que a pessoa colocava dinheiro ali. Então ela gostava de ficar ali, quando ela era designada, porque a gente estava comprando enxoval. Então ela tinha um dinheirinho extra, né? Era pouca coisa na merreca, mas ela ficava feliz. Aí o pessoal usou o banheiro, saiu, e ela, como tinha que fazer, foi de banheiro em banheiro e viu que alguém tinha feito o number 2. Tá? Não me peça para entrar em detalhes. Do lado do vaso. Então, uma mulher fez do lado do vaso. Eu tenho por mim que talvez alguma funcionária do posto, né? Para humilhar minha esposa, na época era minha noiva. E ela teve que agachar lá, ajoelhar, e chorando muito, vontade de vomitar, limpou aquilo lá. Não murmurou, mas a lágrima descia. O que ela se sentiu, né? Nada contra quem trabalha com limpeza de banheiro, é um trabalho digno. Mas a pessoa se sente, poxa, eu estou limpando dejeto humano aqui, né? De joelho aqui nesse banheiro. E ela se sentiu muito mal. E ela se sentou naquele banquinho, dando papel higiênico. Nisso parou um ônibus das irmãzinhas do Coque, na GAI. Ei! Terra. E entraram para usar o banheiro. E ela está lá, né, desanimada, cabeça baixa. E ninguém viu o que tinha acontecido. E nisso, uma das irmãzinhas do Coque de fogo, né? Eu brinco assim, irmãos, eu tenho um respeito muito grande por essas irmãs de oração. A gente brinca, a irmãzinha do Coque e tal, a irmãzinha do chinelinho de dedo. Mas, irmãos, não mexe esse povo, não. Esse povo ora, gente. Esse povo é crente demais. Aí uma delas veio marchando, Emerson. Veio marchando e falando em línguas. E Diego dela chegou e falou para minha esposa, quer dizer, Deus usando ela, né?
Quem é do manto já está entendendo. Ele falou assim, eu vi você nessa caverna, eu vi você chorando, eu olhei para os teus lábios, não havia murmuração, isso alegrou meu coração. Eu vou tomar você dessa caverna e vou levar você às nações da terra e você vai dar muitas vezes a volta ao mundo pregando a minha palavra. Então ela chegava, quando a gente se encontrava, depois do trampo, né? Ela falava, Deus falou comigo. Eu falava, também Deus falou comigo no pasto. E com você? Ele falou comigo dentro do banheiro. Então Deus te acha. Onde quer que você esteja. Deus vai ao teu encontro, você não precisa buscar profetas. Mas Deus vai achar você e Deus tem um recado pro seu coração. Em nome de Jesus. Meu Deus. Essa é a Elaine, minha esposa. Meu Deus. Você é doido. É tipo Jedi também, gente. Cara, que Diego. testemunho incrível, cara. Ela tá na contracapa. Todos os livros meus tem ela na Tá contracapa. aqui, ó. Merchan. Merece, gente. É fera. Bonito Esse demais. testemunho eu vi pela primeira vez. A pastora foi pregar lá, foi só chorivela. Aleluia. E quem quiser estar adquirindo o livro, né? Só manda lá um recado lá no Instagram lá pra gente. Lá, Casal Grandini Né? também. É, mistério. É. O pastor comentou agora sobre as missões que nasceu há muito tempo, né, pastor? E não adianta, vem conversar com a gente. Missões é uma coisa, principalmente na nossa vida, que a gente tem vivido isso. E aí isso depois veio resultar nos livros, né? A literatura, Sim. acho que nasceu dessa missão, né? Conta pra gente como foi esse processo de nascimento de missões no coração de vocês, como vocês aceitaram. E até hoje, né? Porque parece que é um processo recente, 1 ano e 9 Sim, meses, né? É, 1 ano e 5 meses. Uhum. Então, primeiro eu tenho que fazer aqui uma propaganda, né, da Global Church, que é a nossa igreja que fica nos Estados Unidos, em Washington. Eu falo Seattle, mas é em Puyallup. Aí só se você for no Google lá, como é que escreve Puyallup? Vai estudar. É uma palavra indígena da América do Norte. Mas enfim, então a gente está 1 ano e tantos meses, né, em parceria, sendo pastores auxiliares da Igreja Global Church nos Estados Unidos, onde os pastores são nossos amigos já de muitos anos, o pastor Jocelei e a pastora Jennifer Silveira. Mas, enfim, missões, eu acredito que talvez seja um lugar comum para nós falar essa frase, mas é uma realidade. Deus só tinha um filho e fez esse filho um missionário. Então, isso é um ponto que não tem como você argumentar, né? E Jesus ele veio em missões. E isso sempre me atormentou, né, essa questão de missões. Mas eu fui pastor durante 25 anos, mais ou menos, e eu sempre fiz missões. Então, enquanto eu era pastor da igreja local, eu tinha aquele bichinho das missões no sangue. Então, eu quando fui pastor perto da Argentina, num lugar chamado Two Neighbors. Two Neighbors é mais legal do que falar 2 vizinhos, né? Mas, enfim, 2 vizinhos, né, que fica perto ali da fronteira. Eu fiz uma escola de servos com a galera da igreja. E treinei eles alguns meses e nós fomos fazer missões lá. Mas o que aconteceu, por exemplo, primeiro start em missões, foi que eu não conhecia ninguém na Argentina e não falava espanhol muito bem. Até hoje não falo. E eu falei para minha esposa assim, vamos para a Argentina? Deus está falando comigo. Ela falou, vamos. Só que o problema é que o meu carro era álcool. E não tem álcool na Argentina. Então o que eu fiz? Eu falei pro cara, mano, enche esse tanque. Isso em Barracão ali, quem conhece a região. Eu falei, cara, enche esse tanque até cuspir álcool para fora. Aí o cara encheu o que deu. Perceba que, às vezes, você vai fazer as coisas de Deus, entre aspas, tudo errado. Você é o cara errado, tá com o carro errado, você não fala o idioma certo, tá tudo errado. E vai dar tudo certo. Aí o cara fechou lá o tanque, eu zerei o odômetro que chama, né? Que negócio lá, enfim. Contador. Contador de quilômetro. Contador de quilômetro. E eu falei pra minha esposa assim, amor, me ajuda a não esquecer. Eu não lembro mais quantos quilômetros que o Santana, tinha um Santana. O Santana anda, mas enfim, nós temos X quilômetros para andar, daqui tem que voltar. Se a gente voltar 1 quilômetro depois, a gente vai ficar 1 quilômetro antes da fronteira. Nossa. Entendeu? Então era bem assim, kamikaze. Aí saímos. E eu não conhecia ninguém. Chegamos lá, ficamos no hotel. No outro dia de manhã, fui procurar uma igreja. Eu lembro que eu parei num posto, né? E falei... na época das listas telefônicas, das páginas amarelas. Daí eu pedi uma lista telefônica, né? Eu achei lá, igrejas. E vi o maior anúncio que tinha. Dava quase meia página. Iglesia Assembleia de Dios Unida de la Argentina. Daí eu falei assim, de onde é essa acá? O cara falou, você vai reto aqui, tantos quilômetros. Irmãos, diante de Deus, o cara falou a distância que eu tinha exata. Eu não podia passar, 500 metros da igreja. Eu tinha que ir até ali e dali voltar. Eu falei, Deus deve estar nesse negócio. Eu só tinha um tiro, né? Eu só vou poder ir para lá. Fomos lá. E eu cheguei na frente da igreja. Isso devia ser já umas 8 horas da manhã. Estava cedo ainda.
E eu fui lá, falei assim, amor, vem comigo, que eu vou parecer menos maluco, que eu vou bater palma lá, eu vou estar com uma esposa do lado, né? E você tem uma aparência legal, você é bonitona, aí fica mais fácil a pessoa me receber. Ela falou, não vou não. 8 horas da manhã, bater palma na casa dos outros, em outro país. Passa vergonha você. Vai você. E ficou lá, toda lady, né? Toda princesa dentro do carro. Falei, valeu, benção. Aí bati palma, saiu uma mulher, eu falei assim, agora eu vou ter que falar espanhol. E Deus me ajudou. Não que foi uma osmose, negócio que é do céu. Eu sempre estudei a Bíblia em espanhol e em inglês, mas nunca tinha usado. Falei, eu quero falar com o pastor da igreja, por favor. Quero falar com o pastor da igreja. Ela falou, sim, um ratito. Até assustei, né? Onde, né? Mas é um pouquinho, né? Aí ela foi lá e ela falou assim, puede venir, ele quer falar com você. Aí eu falei pra minha esposa, eles estão nos chamando. Aí minha esposa veio. Aí entramos numa sala bonita, era uma igreja muito linda, igreja de esquina, igreja, assim, fantástica. E o pastor lá falou assim, o que você quer comigo? O cara bem sério, né? Pastor Miguel Ángel. Ele falou, pode falar. E eu comecei a falar, olha, no meu espanhol, né? Portunhol. Tem uma igreja no Brasil, fiz um curso lá de missões, agora tem que fazer o prático, tipo igual o Jocum faz, né? Plágio, copiei deles. Aí a gente vai fazer um prático aqui e tal, daí eu queria vir aqui ajudar o senhor e tal. Eu falei tudo pro cara, falei, a gente dorme no chão, come o que tiver que comer, a gente não quer oferta, a gente toma banho gelado, a gente é bem louco, deixa a gente trabalhar. E o cara começou a chorar. Só que ele não chorou tipo assim, bonitinho, ele chorou feio. Chorou com a cara fechada assim, começou a cair lágrima do olho. E eu falei, cara, xinguei a mãe do cara, xinguei sua madre. Né? Verdade, Marquinhos. Eu falei alguma coisa errada. Porque ele não ficou tipo assim, aquele choro fofinho, né? Choro de tipo, raiva. Ele começou a chorar assim, feio, cara. Eu falei, ixi, cara, eu vou levar um pau, mano. Chorar feio. Essa Inclusive, é boa. minha família faz barulho quando tá comendo e chora feio. Todo mundo na família assim. Que choro feio. Aí, cara, o pastor, eu tipo, eu parei de falar. Eu falei, habla você a hora. Fiquei tipo quieto. Aí ele falou assim, eu estava orando lá da minha cama. E eu disse, Deus, eu preciso de ajuda. Me ajuda, Senhor. Manda alguém para me ajudar. Se não tiver ninguém nas proximidades, traz alguém de longe. Mas traz alguém para me ajudar. Ele começou a chorar e falou assim, quando o Senhor bateu palmas na frente do meu portão, o Espírito de Deus, estava de joelho, pastor. O Espírito Santo falou assim, levanta e vai atender, porque esse homem que está no portão é a resposta da tua oração. E ele me abraçou. Eu olhei para minha esposa e tipo assim, what? Como assim? Ele falou assim, opa, volta pro espanhol. A igreja é tua? A igreja é tua? Todas as coisas que tem acá é tua? Você pode usar, você é muito bem-vindo, porque eu sei que Deus mandou você. Então, olha só, cheguei sem conhecer ninguém, e com meia hora que eu estava, no outro dia que eu acordei e fui atrás de alguém, era alguém que Deus estava cronometrando o nosso encontro. Uau. E nessa oportunidade, nós pregamos pessoalmente para umas 7.000 pessoas e pela televisão para 150.000 pessoas, sem ter programado nada. Vimos milagres, foi tremendo. Até no YouTube, se vocês entrarem lá, colocar Anderson Grandini, Despedido de Dois Vizinhos, algo assim, que a igreja de dois vizinhos, Two Neighbors, me deu um vídeo de, assim, para me honrar, né? Você vai ver as fotos do evento que a câmera não consegue pegar. Ela vai até, assim, ela se perde na multidão que estava lá para nos ouvir, para a glória de Deus. Então, Deus, ele está junto com missões. Começou a mexer com missões, te prepara, Deus vai estar junto. Essa foi a primeira experiência aí, de verdade. Se prepara. De missões, E é um cenário apaixonante, né? Você vê o milagre acontecendo, cara, eu quero viver mais isso, a vida tem que ser assim, né? Então, mas esse foi o primeiro contato, então, a partir desse prático. Só que piora. Porque depois eu estava orando em casa, depois de alguns anos, e eu falei, Deus, só quer que eu faça. E Deus falou comigo, bem claro assim, vá para o Paraguai. Eu falei, não pode ser Deus, cara. Nada contra o Paraguai, eu amo o Paraguai. Né? Paraguai é demais. Eu falei, não, Deus, você quer falar Suíça? Quer falar o quê, né? Vai para o Paraguai. Daí eu falei, poxa, eu vou falar com a minha esposa, então. E daí eu falei, Elaine, eu fiquei alguns dias em oração. Não é assim, comi um bife com cebola e... Não é assim. Fiquei em oração. Daí eu falei, Elaine, eu estava fazendo terapia, né, lavando louça, e ela do lado ali. Eu, por favor, obrigado. Aí eu estava lavando louça e falei assim, Elaine, Deus falou comigo, me parece... Porque também você não pode ser uma pessoa assim, Deus falou comigo e fechou. Se você fica um cara inalcançável, tipo, Deus falou comigo... Não, cara, eu tenho a impressão, eu tenho orado, eu sinto da parte de Deus... que eu tenho uma direção a seguir. Aí você vai compartilhar com outras pessoas. Senão você fica tipo o profeta do Paranauê e só você que fala que Deus fala com você. Aí faz um monte de besteira. Ela fala, é que Deus se enganou.
Entendeu? Então, Pesado. você tem que ter maturidade. Eu falei, Elane, ó, eu sinto da parte de Deus que uma voz da parte de Deus, né? Que Deus falando comigo, para nós irmos para o Paraguai. Ela falou, é de Deus. Porque enquanto você faz suas loucuragens lá, eu vou fazer compras. E daí a gente foi para lá. E Deus não falou aonde que a gente ia. Só falou assim, ó, vá até a fronteira. E eu cheguei na fronteira muito assim, como é que eu vou te explicar? Sem muito chão, porque... Olha só, Diego. Eu falei, Deus, mas o que eu vou fazer lá? Não te interessa. Vai só até a fronteira. Em gotas. Eu vou te falando conforme você vai obedecendo. Eu chamo de revelação progressiva. Igual Moisés. Ele vê a sarça, depois ele vê um anjo dentro, depois ele vê que é Deus. Né? Não me comparando a Moisés. Né? Mas daí eu deixei minha esposa nas lojas lá e tô brincando. Minha esposa não é consumista, não. Pelo contrário, eu sou um consumista do casal. Deixei ela lá e fiquei na fronteira. Assim, o que eu vou fazer agora? Ele falou assim, liga para alguém agora. Ele falou o nome da pessoa. Liga para fulano que ele vai te arrumar um carro aqui. Liguei pro cara, o cara aqui no Brasil. Falei, mano, você conhece alguém aqui no Paraguai? Conheço. Tem como você pedir pra esse cara vir me levar pra dentro do Paraguai? Porque eu não quero a placa do Brasil, né? Porque o pessoal gosta muito da gente lá e fica parando a gente, todos os postos policiais para nos abraçar. Você sabe o que acontece, né? Muito carinho, é muito carinho. É muito amor, né? Aí esse cara chegou com um carro lá e falava português muito bem. Eu falei, cara, você é brasileiro? Ele falou, não, eu sou bilíngue. Eu falo trilíngue, né? Eu falo guarani, espanhol e português. Mas falava perfeito. Eu falei, cara, você fala melhor do que eu. Aí entramos lá e ele colocou uma música lá, Paraguai, maravilhosa, uma polca, amo, né? Maravilhoso. Eu tentei pular do carro, mas estava trancado. Aí, ele dirigindo, ele falou assim pra mim... Estilo Osório. Pastor, aonde você quer ir? Eu falei assim, eu não sei. Ele ficou meio assim, meio desanimado. Ele falou, tem uma cidade na entrada aqui que fica a 2 horas de carro. Eu falei, não posso, eu vou trazer uma equipe do Brasil. Deus abrindo portas aqui, vou trazer ônibus, vou trazer van. Não tem como ser tão longe, a gente vai ficar dormindo no Brasil. Ele falou, então tem a primeira cidade. Eu falei, a primeira cidade, legal. Podemos ir para ela então. Ele foi dirigindo, ele falou assim, ele deu uma pausa, parece filme. Olhou para mim e falou assim, não sei se te falei, o meu irmão é o vice-prefeito da cidade. Eu falei, o quê? O meu irmão é o vice-prefeito. Eu falei assim, sério? Ele falou, sim. Tem como a gente falar com ele? Ele falou, claro, é meu irmão. O cara ligou pro irmão dele, falou em Guarani lá, falou, tô aqui com o meu grande amigo. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Anderson Grandini. Pastor Anderson Grandini. E eu preciso falar com você. Resumindo, irmãos, com 20 minutos, eu estava sentado dentro da prefeitura, numa poltrona linda. E o nome da cidade eu não sabia. Estava escrito na prefeitura, né? Em cima, assim. El Paloma do Espírito Santo. Pomba do Espírito Santo. Falei, como assim, mano? Eu tô dentro da cidade chamada Pomba do Espírito Santo, sentado dentro da prefeitura, conversando com o prefeito. E daí o prefeito começou a conversar comigo, Deus me deu graça, e falou assim, tudo que você quiser na cidade, tipo a chave da cidade, eu te dou. Você pode usar qualquer lugar aqui, um estádio, Deus. Você pode usar um ginásio, você pode usar... Gente, com 20 minutos que eu tô na fronteira, sem saber o que fazer. E eu tipo assim, legal, me dá o maior lugar. Eu vou te dar 2 campos de futebol, um do lado do outro, para você pregar. Eu falei, quanto vai custar? Ele falou, nada. E eu comecei a me empolgar, e Deus falou no meu ouvido assim, diga para ele quantas crianças ele pode colocar no evento. Que diga que você vai dar um presente para cada criança. Eu falei assim, quantos niños pode trazer em la cruzada? Vou dar um regalito para cada um deles. Vou dar um presentinho para cada um deles. O cara virou para mim e falou assim, eu falei, se o cara vai colocar 200 crianças, dá um jeito, não tem um centavo, mas dá um jeito. 2.000 crianças vou colocar no evento. Resumindo, para encurtar a conversa, uma das vezes que fui fazer missões, eu tive que correr atrás de 2.000 brinquedos. Deus operou lá. A gente usou 2 campos de futebol. Foi um tempo maravilhoso. Muitos milagres aconteceram. Uma equipe do Brasil veio, que fazia parte da nossa igreja na época, e foi tremendo. Então, eu tenho visto que não é que é improviso. Deus não está improvisando. Ele está vendo se você tem capacidade de obedecer. Né? Pode me parar, por favor. Não, tá gostando. Não tá muito bom de Cara, eu tava falando, falei, era aquela da gotinha. Eu falei, eu ia pedir ele falar essa experiência, né? Ele já falou no mistério. Gente, pastor, com todas essas experiências, que é violenta, a gente vai embora. Mas eu gosto de ouvir uma coisa que o pastor fala, que eu descobri até nesse livro. Evangelho Escondido, depois você adquire aqui, né? Pegou nos 2, né, Saulo? Gente, graça, pastor. Arrepia. Forte. Fala sobre graça pra nós aí. Eu entendo que você, como missionário, ou um pregador, ou mesmo um cristão, você precisa entender de graça. Porque graça é uma revolução.
ela está, vamos dizer assim, na contramão das religiões. Então, eu não prego hiper, mega, power, plus, graça. Né? Eu entendo que você precisa ter responsabilidade de falar sobre esse assunto. Tem muita gente falando muita besteira sobre isso, né? Causando mais problemas do que soluções. Mas eu tive uma experiência, para ilustrar bem para mim o que é graça. Eu viajo muito, então às vezes eu fico 1 ano sem ver minha mãe. Minha mãe é jovem há muito tempo, ela está com 70 e tantos anos. Mas minha mãe é muito doida, mano. Minha mãe dirige tudo. Aí eu fui lá ver minha mãe. Eu cheguei dos Estados Unidos, fui lá ver minha mãe. Fui até de ônibus. E daí eu fui comprar passagem para voltar e eu fui correndo, porque é perto, a rodoviária fica perto da casa da minha mãe, até tirar o carro da minha mãe, falei, vou correndo mesmo. Fui lá correndo e tal, e voltei, estava tentando abrir o portão, como há muitos anos que eu fico só, às vezes passo uma vez por ano lá, eu não lembrava que chave que era, e minha mãe pareceu o tal do São Pedro Católico lá, um monte de chave naquele molho, e eu tentando colocar a chave no portão, o vizinho viu um cara de capuz, né, grandão, minha mãe é tipo um palumpa também, pequenininha, né, e falou assim, ei, amigo, tô falando sobre graça, o que você está fazendo aí? Eu fiquei chateado por um lado, né? O cara tipo Maria Fifi, né? Tipo, ladrão. Mas achei legal porque ele tá protegendo a minha mãe, né? Daí eu atravessei a rua, falei, queridão, eu sou filho da dona da casa. Ele falou, mas eu não te conheço. Eu falei, que eu não paro aqui. Eu vivo viajando. Daí ele falou assim, mas você é filho dela mesmo? Porque eu não pareço, minha mãe é muito pequena, né? E eu não pareço coleteiro, né? Só a cara do meu pai, fica tranquilo. Aí... Ele me soltou. O cara pensa, pô, mas como é que esse cara é grande desse jeito e a mãe é pequena? E daí o vizinho falou assim... Eu descrevi, eu sou irmão do fulano, da Beltrana e tal, eu descrevi a família, minha mãe trabalhou em tal lugar, ele viu que eu era realmente, tá de boa. Daí eu fui saindo, falei, com licença então, que agora eu vou entrar na casa da minha mãe, né? Daí ele falou assim, mas você trabalha com o quê? Por que você viaja tanto? Falei, cara, esse cara é da Polícia Civil, né? Ele estava dentro do carro dele, eu falei assim, eu sou missionário. Ah, você prega? Não, você nunca ouviu a mensagem que eu prego. Ele falou, é claro que eu ouvi, você prega a Bíblia? Não. Do jeito que eu prego, você nunca ouviu. E você faz o quê? Ele falou, sou jornalista. Eu falei, então é por isso que você vai dando pergunta. Vem. Eu comecei a pregar para ele, num dado momento, ele falou, para, dentro do carro e do lado de fora. Ele falou, para, quer dizer então que o cara apronta um monte? Ele até usou a figura mais abjeta que existe, que é o político corrupto, porque ele mata mais do que o cara com uma arma na mão, né? Que é o cara que desvia dinheiro e tal. Ele falou, então o cara desvia dinheiro, o cara apronta um monte, faz um monte de corrupção, aí ele se converte no processo e Deus perdoa. Eu falei, não, você está enganado. Não é que Deus perdoa e esquece. Deus nem vai se lembrar mais do pecado do cara. Ele falou, não, eu não posso aceitar isso. O cara ficou nervoso dentro do carro. Aí eu estou na janela, né? Eu falei para ele assim, posso te contar uma história? Ele falou, pode. Que eu preciso entrar. Estou com fome, viu? Com fome. Preciso entrar. Ele falou, pode contar. Eu falei, olha, um cara tem um filho. O filho é maravilhoso. O filho dele faz, vamos suponhamos aqui, né, direito. E é o melhor aluno da sala, da faculdade. E o pai acorda o filho todo dia com um beijo. Fala, filhão, vem tomar um café com o pai. Ele senta à mesa, come. O pai é muito inteligente, é corintiano. Fala, filho, quando chegar a noite... Ai. É Corinthians. Quem assistiu outro podcast vai entender. E você vai voltar para casa, a gente vai assistir um filme, um jogo do Corinthians, enfim, dá um beijo no filho, o filho vai para a escola. Vamos orar pelo pastor. No caminho para a faculdade, um cara vem e descarrega um pente, né, de arma nesse rapaz, o rapaz morre. E o pai, tomado, né, de um sentimento forte, ele pega a arma dele, vai e mata o assassino. Jornalista, como é que chama isso? Ele olhou para mim, pensou um pouco, cara muito perspicaz, falou, isso é vingança. Eu falei, muito bem, você é um cara inteligente. Mesma história, muda só o final. Ele ficou interessado. Ok. Falei, o cara mata o filho. O pai fala assim, eu não vou matar esse cara não. Mas o pai tem dinheiro, ele junta um colegiado de advogados, né? Processa esse cara pega a pena máxima. Como chama isso? O cara pensou um pouquinho, justiça. Falei, exatamente. Palmas para ele. Terceira e última hipótese. Ele falou, tudo bem. Ele estava animado. Eu falei assim, o pai pega o bandido, não presta queixa. O pai traz o bandido para casa. Fala assim, esse aqui agora é o seu quarto. Eu tirei todas as fotos do rapaz que você matou, coloquei as tuas agora. A partir de hoje, eu não vou chamar você mais pelo nome, vou chamar você de filho amado. E não se assuste, de manhã eu vou acordar você com um beijo. Nós vamos tomar café todo dia junto. E eu vou ajudar você a entrar na melhor faculdade de direito que existe nessa cidade. E a partir de agora, você é meu filho amado. Jornalista, como se chama isso? O cara parou. De verdade, gente. Ele ficou pálido. Ele começou a tremer. Porque o Espírito de Deus estava trabalhando também. Sim. Não é só eu falando. Sim. Aí ele parou, olhou para o chão, com a mão no volante, olhou para o céu, começou a chorar. Falou, eu não sei como chama isso.
Eu falei, eu também não sei. Não tem vocabulário humano para descrever isso. Mas Deus chamou de evangelho. Porque a gente matou o filho dele. Ele trocou de lugar com a gente. E agora nos chama de filho amado. Ele falou, cara, isso é muito louco. Como é que eu faço para ter isso? Vamos orar. E eu orei por ele dentro do carro. E eu brinquei antes de ir embora, né? Falei, você está vendo que você não tinha ouvido essa mensagem antes? Ele falou, não, nunca tinha ouvido desse jeito. Então, graça, ela explode a nossa mente. Ela precisa ser... Até uma hora que eu estava pregando para ele, eu escuto muito isso. Cara, o que você está falando para mim é uma loucura. Eu falei, obrigado. Porque se eu pregar o evangelho e o ímpio não achar que aquilo é uma loucura, eu estou fazendo um mau trabalho. Porque é loucura. Meu Deus. Momento. Uau. Você sabe que, às vezes, as pessoas passam tanto tempo dentro da igreja, né? Cumprindo suas obrigações, ministério e tudo, e não sabe o peso que é isso. O peso dessa palavra, o peso de viver isso. Sim. É. E tem o desserviço das pessoas que pregam essa graça exacerbada, essa loucura, né? Porque o seu cara é salvo, ele vai ter mudança de comportamento. Não que ele vai ter mudança de comportamento para ser salvo, é o inverso, né? Então o cara não pode estar tocando terror na terra no sentido negativo e eu sou crente. Cara, desculpa, eu não vejo obras de salvação em você. Mas, por outro lado, também, a gente fica muito preso num legalismo, né, que não é essa a vontade de Deus. Então a gente tem que entender, ter esse filtro, né? E nesse livro aqui, O Evangelho Escondido, e também nesse também, todos os meus livros têm como cerne assim, a graça de Deus. Nesse aqui, por exemplo, eu uso várias figuras para a pessoa entender um pouco de graça. Só um exemplo, né? O Barrabás. Cara, o Barrabás é uma enciclopédia. Por quê? O nome do cara é Bar, filho, Aba, pai. O nome do cara é filho do pai. Ele é condenado por 2 crimes. Lucas fala, né? Uau. Principais. Ele é condenado por sedição, que é rebeldia ao Estado constituído, e assassinato. Provavelmente matou um romano. Aí ele está condenado, velho. Ele tá correntado lá, já era. Dali é checkmate, dali ele não vai sair. Trocam ele por um homem justo, que não tinha nenhum pecado. Então, o justo é declarado culpado e o culpado vai embora. É justo. Os 2 crimes de Barrabás como falei, né? Rebeldia e assassinato. Ele representa todos nós, porque em Adão todos nós somos rebeldes. Adão se rebelou contra o governo de Deus, o potentado de Deus. E assassinato. Alguns de nós somos confessos, no sentido, quando eu digo assim, Jesus morreu pelos meus pecados. O que eu estou dizendo? Foi minha culpa, eu sou um assassino, né? Ainda que não seja um assassino de primeiro grau, né? Mas eu sou cúmplice de assassinato. E quando eu declaro, eu sou rebelde em Adão e assassino no último Adão, eu sou salvo, eu me torno filho do Pai e eu vou embora e Yeshua morre na minha cruz. Tanto que a tradição diz que Barrabás era um homem zarrão, um homem maior que Jesus, né? E eles faziam moldes do furo alguns dias antes da crucificação, porque se você for crucificar alguém, quer seja no pulso ou na palma da mão, e você for encontrar madeira atrás disso, você pode decepar a mão da pessoa, a pessoa morrer por hemorragia, né? Então, como eles eram tão bonzinhos, né? Eles queriam que o cara morresse na cruz. Então, eles faziam a medição da pessoa, faziam os pré-furo, né? Antes. Aí, no dia da crucificação, era fácil. Estica o braço aí. Pam, 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 pam. Pé também. Acabou, né? E Jesus, ele teve que, segundo... Isso não está na Bíblia, né? Mas segundo os historiadores, né? Ele teve que ser puxado. O Mel Gibson usa essa imagem, né? Para caber. E é uma figura também filosófica, talvez, espiritual, dele crescendo para nos representar todos nós, né, na cruz. Violência. Então isso é graça. Você sabe, pastor, que uma vez eu estava num embate com algumas pessoas a respeito do nosso limite em perdoar, né? Aí nós estávamos falando de algumas pessoas que... Até uma vez eu estava num contexto de uma pessoa que estava pregando na igreja e ali ele falou que ele tinha cometido um crime, né? E na hora que ele estava falando sobre algumas coisas que ele cometeu, uma pessoa se levantou no culto, se levantou com raiva, né? Eu não fico aqui e tal, e começou a brigar ali, né? Surtou ali. E aí também uma situação que tem aí de uma pessoa também famosa, enfim, não precisa falar, mas uma pessoa aí que cometeu um crime lá atrás e depois se encontrou com Jesus, teve um encontro com Jesus e etc, mas ele cometeu um crime que para nós... para nós assim... Coisa de novela. E aí o que acontece? Pra gente que, né, pô, cara, mas eu tenho filho, né, pô, mas eu
né? E se fosse com a tua esposa, e se fosse isso e aquilo. E aí quando você fala a respeito dessa graça, né? Essa graça que alcança, e aí, cara? Ah, mas eu não aceito. Poxa, então você tem que pegar os assassinos da Bíblia, né? Os adúlteros da Bíblia, né? E tirar essas páginas dali e falar, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu não aceito. Da Bíblia aqui, isso aqui não, essa parte é muito feia, deixa pra lá, né? Você tem uma ideia, Emerson? O apóstolo Paulo, né, quando era Saulo de Tarso, ele jogou gente na prisão, a gente fala assim, normal, né, o cara jogou gente na prisão. Não, querido, é prisão romana, é prisão perpétua. Então ele estava pregando o evangelho e os caras estavam presos, ia morrer preso dentro da cadeia. Então esse que é vamos dizer assim, é o senhor das missões, né, o super apóstolo, que era um cara... Eu estava um dia na igreja que eu era pastor, hoje eu sou missionário, né, como a gente falou aqui há mais de 1 ano e meio quase, pela Global Church. Seattle, Washington. Siga lá no Instagram, pessoal. Obrigado, meu pastor Jocelê, pastora Jennifer. E eu me lembro que um dia eu estava era uma igreja que tinha 3 andares, né? Eu estava na parte de cima, conversando com alguns irmãos, e vi minha esposa chegando com o nosso carro. E vi um cara de bicicleta parado do lado. Eu achei que era um assalto. Aí eu deixei o pessoal falando sozinho, desci, né, o mais rápido que eu pude, porque eu sou um cara grande, não consigo correr muito rápido. Cheguei lá esbaforido, fiz minha voz de Batman, né? O que está acontecendo aí? E daí o cara falou, tô trocando ideia com a sua esposa. Eu falei, sim. Jedi. Daí ela falou, não, amor, tá tudo bem, né? Ele tá pedindo uma ajuda. Eu falei, o que você tá precisando? Ele falou, eu preciso de comida. Eu vou entrar nesse assunto aí de assassino. Eu preciso de comida. Eu falei, cara, eu te dou uma cesta básica, top, mas você precisa assistir o culto primeiro. Nós somos assim, nós damos, mas tem que... É a nossa doutrina. Aí ele falou assim, não, é ruim de eu entrar, eu não consigo entrar aí. Aí eu olhei na canela dele, tinha um Omnitrix. Tinha aquele... A gente brinca pra ficar mais leve, porque o assunto é pesado, né? Ele tava com a tornozeleira eletrônica. E eu falei assim, qual que é a tua bronca? Por que você tá com esse negócio aí, né? Daí ele baixou a cabeça e falou assim, porque eu sou um assassino. Daí eu falei assim, então fechou. Ele falou, o quê? Eu também sou. Eu não estou minimizando o crime de assassinato. Eu sei que é algo terrível, que alguém ficou órfão ou alguém ficou sem filho. Uma família, né? Entendeu? É terrível. Só que eu quero entrar na cabeça daquele cara, que eu quero ganhar ele para Jesus. Então eu falei assim, dá um hi-fi aqui. Também sou. Aí o cara ficou todo sem jeito, olhou para os lados e bateu na minha mão. E daí eu falei assim, você matou quem? O cara deu até uma animada. Ele falou assim, eu matei um desafeto, um cara que tinha uma treta comigo. Eu falei, eu matei o cara. Eu falei, você é melhor do que eu. O cara sorriu, canto de boca assim. Tipo, que legal. Eu sou pior que você. E eu sou pastor da igreja. Daí ele falou, quem que você matou? Daí eu falei assim, cara, eu matei o único ser humano perfeito. Eu matei aquele que os anjos o adoram. Quando ele veio aqui à terra, o meu pecado o matou no Calvário. Ei. O cara começou a chorar. Falou, pastor, eu também sou culpado desse crime. Eu falei, meu irmão, então vamos entrar. Aí 2 assassinos, confesso, abraçado, entramos pro culto e preguei, ele ganhou a cesta básica, não ouvi mais. Mas quando você vê o mundo dessa maneira, cara, eu sou um cara que mereço fritar no mármore do inferno. Eu mereço virar, né, hambúrguer na chapa do capeta, mas Jesus morreu por mim e desviou meu destino. Sim. Qualquer pessoa, lógico, você não vai ser otário também, né? O cara, um exemplo, né? O cara matou uma pessoa. Eu não quero que aquele cara seja meu pastor. Eu vou explicar por quê. Porque eu não vou deixar uma filha minha com ele. Entendeu? Eu não sou obrigado. Eu perdoo, mas não preciso ter relacionamento. Entendeu? E nem avalizar o cara, não. Eu avalizo, eu não conheço ele. Eu não sei se ele tem... Eu não conheço de perto, eu não sei se ele tem frutos de salvação visíveis. É algo com ele e Deus. Lá no céu a gente vai ter muitas surpresas. Mas assim, eu entendi o que você falou, concordo com você. Tem esse lado também, que é o outro lado da moeda, né? Mas assim, cara, nós somos farinha do mesmo saco. Às vezes o teu pecado é mais cabeludo que o meu, né? Ou vice-versa. Mas para Deus somos todos iguais. É verdade. A profundidade disso, ela vem no convívio, né, pastor? Você conhece o cara, porque tem pessoas que você conhece de longe. Uma vez eu vi o pastor Cláudio Duarte falando uma coisa bem interessante, né? Nós somos evangélicos, somos cristãos, mas eu sou responsável, não respondo por todos os cristãos. Claro. Como assim? Porque eu sou responsável pela minha igreja e pelo que eu conheço no dia a dia. Exatamente. Né? Então é o que eu conheço no dia a dia. Senão você, porque a gente não tem, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, né? Mas a gente não tem um papa, um representante único de todo mundo. Então, às vezes um pastor fala uma coisa que você não concorda, eu também não concordo. A gente não tem alguém que seja a nossa voz. Esse cara representa todos nós. Não. São várias denominações, vários pensamentos, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Pastor, e na sequência do livro, a gente vai... Gente, se falar sobre graça, a gente vai embora. Pastor. Eu amo falar sobre isso. Não, até sobre a lei. Até sobre a lei, 613 mandamentos. Dá uma pitadinha, pastor. Legal. Vamos falar sobre isso. Eu ia falar outra coisa, mas dá uma pitadinha que eu gosto. Ó,
olha só, são mais de 600 mandamentos, ok? Tem mandamentos suprarracionais, que eles vão além do nosso entendimento. Então, vou dar um exemplo de um aqui. O homem não pode tocar aqui nessa parte da costeleta. Tem um mandamento específico, né? Caraca, isso eu nunca ouvi. Chamado de Pérez. E não pode tocar navalha ali. Você tem pouca Pérez. Cuidado com essa palavra que pode... Aí o que acontece? Terra. Aí o que acontece? O Marquinhos não tem orelha, pastor. Vai, beleza, eu tenho um desafeto com a minha orelha, mas depois eu explico. Vai. Vamos trocar com a minha gigante. Até gostei do fone que diminui um pouquinho. Mas o que acontece? Mais de 600 mandamentos. Então tem mandamentos suprarracionais, ou seja, a minha mente não consegue alcançar a razão daquilo. Sim. Mas na lei eu era obrigado a obedecer. Aí eu fui pregar um dia numa igreja, com todo respeito a todas as denominações, mas era uma igreja muito legalista, ou seja, que destacava muito o proceder da pessoa em coisas que a Bíblia não fala. Então, uma roupa específica, um corte de cabelo específico para mulher, para homem, enfim, toda aquela coisa, né? Sim. Que não tem na Bíblia. Muitas coisas não tem na Bíblia. Tinha muita coisa boa que eles faziam, mas muita coisa que não tem nada a ver. E, beleza, estou lá pregando e Deus eu senti da parte de Deus uma inspiração de começar o culto assim. O pastor era um cara muito legal, mas de certa idade já, cabecinha branca. E a igreja lotada. Meu rosto estava no cartaz, então eu era um cara que estava sendo esperado para pregar. Ele não me conhecia. Eu falei, pastor, antes de eu começar a pregar aqui, eu preciso fazer uma confissão aqui no altar. Aí já azedou, né? Aí criança não chorou mais, todo mundo olhando para mim. Porque eu transgredi a lei de Deus. Eu transgredi a lei de Deus alguns momentos antes desse culto. Eu não sinto paz de pregar nessa tribuna se eu não abrir meu coração. O que o pastor pensou? Matou alguém. Quebrou o culto, irmão. Adultério. O que eu fiz? Quebrou o culto. E tem mais. Esse pecado eu cometi junto com a minha esposa. Rapaz, nem mosquito voava. Parou tudo ali. O que esse cara vai falar? Conta, pastor, conta. Daí eu parei ali e falei, posso abrir meu coração? O pastor falou, tipo, tá entregue, filhão. Vê o que você faz. Com autoridade, né? Ele falou, vai matar todo mundo aqui. Daí eu falei, descemos de Curitiba pro litoral aqui. Eu já fui dormir com fome, eu acordo com fome, eu sempre tô com fome. Eu tenho só uma chavinha. Ou eu tô jejuando, ou eu tô comendo. Daí nós descemos e eu comi um pastel de costela de vaca. Maravilhoso, comi. Costela de vaca que antes era os membros para onde ele da minha primeira igreja. E daí depois que a gente comeu aquele pastel, até aí tudo bem. Oh, Deus. A minha esposa, assim como Eva fez, ela me instigou para o mal. Ela falou assim, amor, vamos chupar um sorvete gourmet. Tudo que é gourmet é mais caro. E fomos chupar um sorvete. Eu pedi um sabor lá, ela pediu outro. A gente chupou sorvete. E é isso, pastor. Eu misturei carne com leite nas 24 horas do dia. E a Bíblia me declara que eu não posso fazer isso. Porque kosher, eu não posso comer carne de vaca e tomar nenhum laticínio, nada derivado do leite no mesmo dia. Eu quebrei a lei de Deus. Eu posso pregar? O pastor respirou. Só sorvetinho. Era só isso. Voltou, a criança chorou. Deixou de novo, o relógio continuou a andar. Tipo os Vingadores mesmo. Aí ele falou, pode pregar. E eu fui, através desse começo, eu tive a atenção de todos os ouvintes daquele dia lá, das pessoas que estavam lá na igreja, explicar que essas mais de 600 leis, nós quebramos ela todo dia. E se nós tentarmos entrar nesse jogo com Deus pela lei de Moisés, a gente vai ser reprovado, porque nenhum ser humano conseguiu. Então, qual que é a minha estratégia? A minha estratégia é dizer, eu não consigo cumprir, porque ela é sobre-humana. A lei é perfeita, mas eu sou defeituoso. A lei é boa, mas eu sou mau. Então, quando eu tento encaixar o Lego meu na lei, eu não consigo. Não cabe. Então, eu vejo o seguinte, que não é uma opção, é a única opção do ser humano. A gente não consegue cumprir a lei. E daí eu até comentei com os irmãos lá, né? Você se acha que você está cumprindo a vontade de Deus pela lei? Se você faz degradê, e todo mundo faz, né, cara? A gente tá à moda agora de barbinha e tal. Quando você fala, faz um degradê, pela lei de Moisés tem que ir pro inferno. Você pensou, o cara tá no inferno, entrevista, assim, um link dentro do inferno. Tá aqui por causa de quê? Estuprei um monte de gente. Tem que ficar aqui mesmo, pula aí no fogo. E você? Roubava banco. E você? Fiz degradê. Mas pela lei de Moisés... Tá entendendo, Costa? Você tá pego, cara. Tá levando todo mundo pro cão, barbeiro. Então, pela lei de Moisés, que é a lei divina, foi Deus que ditou ela para Moisés, todo mundo tá lascado. Precisamos da graça. Cara, agora eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou chupar um sorvete, comer carne e vou pregar isso aí.
Viu? Cuidado, tem cara que vai tirar o microfone da sua mão antes de você começar. Então, querido, já tira o microfone. Ih! É que o pastor é grande, né? Assim, daí não tiraram. É o grandinho. É o grande. Mas é um, Nossa! Nossa. Cospe no chão e sai Mas nadando. é um desafio, né? Ô, Imagina Sal, você tem que chegar jogar aplausos depois nessa, cara. Meu Deus do céu. Mas é um desafio, né, pastor? Chegar e com autoridade vir contra não, né? Mas se posicionar dessa maneira, não... Você tem que realmente ter propriedade daquilo que está falando, né? Tem que ter literatura, tem que ter relacionamento com Deus. E falando em literatura, já tocando na literatura, no que o pastor produziu, tem o 3º livro vindo aí, daqui a pouco o pastor Sim, vai tá no falar um forno. pouquinho. Mas, e até algo que eu quero ilustrar aqui, o pastor estava contando as histórias, eu me vi na Argentina aqui agora, ele contando essa história da Argentina, eu me vi no Paraguai, não sei se vocês perceberam isso, então é uma habilidade de contar muito legal. Storytelling, perfeito. Eu ia mencionar isso. E aí eu fiquei pensando, puxa, mas como foi esse início, essa sacada de vou começar a escrever, vou começar a colocar para fora. Pouco antes nós estávamos tendo uma conversa sobre a voz que permanece quando a gente já não está mais aqui, né? Sim. Que são os livros. Exato. Então, eu gostaria que o pastor contasse um pouquinho de como nasceram, como surgiu, puxa, vou começar a escrever e quais são as projeções também. Então, Diego, não sei se deu pra você perceber, eu sou meio hiperativo, né? Deu pra perceber já, né? Lá esperando o café e tal, eu não paro. E agora você imagina uma criança, né? Com esse perfil, então era bem complicado na escola. E eu me lembro que os professores se alternavam lá e eu dormia. Eu olhava o professor, eu dava para ele 5 minutos, né? Quando eu não o conhecia ainda. Eu dizia, não, você é muito chato, eu dormia. Mas tinha uma matéria que eu ficava 100% online, que era sobre redação, na época chamava redação, né? E então, eu acendia todas as luzes do meu painel de controle quando era para escrever alguma coisa. Então, eu escrevia. Eu lembro que cara, na 2ª série, eu escrevi uma redação assim, sobre festa junina, né? A fogueira queimava sem pressa. Todos nós ríamos ao som das músicas juninas, tomando quentão. Tipo assim, umas frases que não tem como uma criança escrever. Então, já era um dom natural e era a única, vamos dizer assim, o único elo que eu tinha com a realidade da escola. Eu tirava 0 em tudo. Matemática, tudo 0, 0, 0, 0. Mas quando chegava em redação, aquilo lá iluminava. Tirava notas boas. E até passei para psicólogo, tudo. Nunca acharam problema. Eu até ia mencionar... Será que isso não era uma resposta à dificuldade de fala também? Também. Mas, enfim, quando eu sabia assim, poxa, eu consigo ler, né? Quando a professora manda eu ler, eu consigo ler em voz alta, né, e tal, e consigo escrever. E aquilo sempre foi um norte para mim. Quando eu me tornei pastor... Demorou 10 anos para escrever, depois que Deus me deu escreva um livro. Então, eu tive um pequeno delay de 10 anos. Pequeno delay, 10 anos. E começou a ficar chato, porque os pregadores, né, profetas, iam pregar na igreja, e eles estavam no meio da mensagem pregando sobre, sei lá, um assunto, a Arca de Noé. Daqui a pouco ela parava de pregar, virava para mim, eu lá no altar, lá no púlpito, pagando de pastor sênior da igreja. Pastor, quando você vai obedecer à voz de Deus, por que você não escreveu o seu livro ainda? E daí começou a apertar. Começou a acontecer muitas vezes isso, eu levar bronca, né? Deus usando as pessoas e escreve o teu livro. Aí eu falei assim, cara, mas eu não tenho tempo, né? Tem que entender, você joga migué, né? Porque quando você vai escrever, tem toda uma coisa também do teu ego, porque você vai se expor. As pessoas vão ter um produto na mão, vão ter um produto na mão que elas vão poder avaliar. E você pensa assim, poxa, vão me avaliar. Meus pensamentos, aquilo que eu escrevi. Então você quer se preservar. Não é por causa nada de ser nobre, não. É carne mesmo. Pô, eu não quero que ninguém me machuque. Aí eu falei, Deus, não tenho tempo. Não por minha causa que aconteceu a pandemia, tá? Não sou egocentrista, não. Mas daí veio a pandemia. Acabou os cultos. Só ficar em casa, não pode visitar ninguém. Aí o que eu fiz? Como eu sou hiperativo, eu ia enlouquecer. Liguei o computador, comecei a escrever. Aí saiu o Evangelho Escondido. E depois, na sequência, saiu Oração que Agrada a Deus. E agora está saindo Além do Fim. E daí descobri na literatura uma forma que eu estava conversando com o Diego também, com o Emerson e Marquinhos, que é uma forma de você se... Eu creio na vida eterna, né? Eu creio que aqui é só um tempo que a gente vai ficar. Mas, vamos dizer assim, materialmente falando, naturalmente falando, os livros te perpetuam. Eles te dão a ilusão, vamos dizer assim, de permanecer. Então eu vou embora... Um legado. E fica um legado. Vai ficar algo, né? No começo eu achava, quem vai ler são os meus filhos, tal, né? E daí se expandiu mais. Hoje estou falando um pouco sobre isso aqui e tenho viajado a alguns lugares do país e fora do país e tem se tornado também uma forma de poder patrocinar, né?
as viagens e tudo mais, Uau. através da literatura. Show. Legal. Então ele não nasceu por causa das missões. As missões vieram depois. Vieram depois. Legal. Na realidade, eu não tinha ideia por que Deus mandou escrever um livro. Mas hoje eu percebo, quando eu deixei a igreja, no sentido de ser pastor, né? Não sou mais um pastor, hoje eu sou pastor auxiliar lá na igreja dos Estados Unidos, na Global Church. E eu recebo uma ajuda, né? Uma oferta lá da igreja, graças a Deus. Continue me ajudando, a sessão canadense. Como é que é o nome da igreja, pastor? Global Church. Está escrito aqui na testa. Aqui. Fazer um merchan da minha igreja lá. Global Church. Só que eu não conseguiria manter todos os compromissos só com aquilo que... essa ajuda que vem, né? Ajuda missionária. E os livros são aquele plus, né? Aquilo mais. E Deus me deu a orientação, e depois que eu escrevi o livro, passou alguns meses eu saí da igreja, no sentido de entregar a igreja, né? Para ser um missionário. Então, é como se eu tivesse atrasado essa saída minha, é até triste falar isso, né? Em 10 anos. Porque se eu tivesse, talvez, obedecido a Deus nos primeiros meses que ele falou comigo, eu teria já ido a quantas nações? Entendeu? Então, obedeça. Ei, isso é muito forte, né? Isso é muito forte, porque esse link... Isso é muito forte, gente. A gente ouvindo o pastor Anderson Grandini aqui. Pastor, e na verdade, você ouvindo essa linha, você entendeu quando? A primeira vez que você sentiu, pastor, esse é o link. Porque muitas vezes as pessoas elas fazem assim, elas querem entender. É pra eu sair? É pra eu não sair? É pra eu ficar? Porque... Quantos anos você estava pastoreando na igreja? 12 anos. Eu estava 18 anos nesse ministério, sendo pastor sênior, de igreja em igreja, e parei nessa última igreja por 12 anos. 12 anos numa igreja. Aham. Daí você entendeu o link de Deus. Não é do dia pra noite. Então você tem que entender muito essa confirmação. Eu acho que Deus permitiu também que eu ficasse 12 anos numa igreja só para entender a mente do pastor local. Porque senão o cara vira um aventureiro, chega lá, joga uma bomba na igreja, fala assim, não quero nem saber, depois o pastor arruma. Tchau, E os caras apagam incêndio. Depois o pastor se vira. Então eu tenho o maior respeito pelos pastores, né? Pastores locais, porque eu fui um pastor local por 18 anos. Dá mais de 18 anos, mas assim para resumir. E eu acho que o start deu quando eu comecei a escrever o livro, porque o livro começou assim, eu estava no escritório lá de casa, não pensa no escritório chique, não, é uma coisa tudo simples. Eu estava no meu escritório lá na mesa e estava lendo aquela passagem de Gênesis que Jacó se disfarça de Esaú e Isaac abençoou Jacó e amaldiçoou Esaú. Quando eu vi que o pai amaldiçoou o filho, isso aí é coisa minha, irmão, por favor, não me julgue. Mas eu fechei a Bíblia e falei assim, tá de brincadeira com a minha cara. E a cadeira de girar, né? Girei de costas para a Bíblia e comecei a rir. Falei, não, onde já se viu um negócio desse? Se eu tiver 100 filhos, né? Eu vou abençoar os 100. Como assim esse cara não tinha bênção pro outro? Ah, muito fraco esse cara. E fiquei assim, né? Tipo assim, Deus, a tua palavra, ela é, como eu falei há pouco, supra-racional. Ela tá além do meu entendimento. Eu não consigo entender isso, não. E o Espírito de Deus disse assim, volta. Eu vou te explicar o que você leu. E voltei para o texto. E ele começou a falar no meu ouvido. Não no sentido, né? Vai pensar. Aí veio e falou, mas é assim, como se fosse falando ao pé do meu ouvido, no meu entendimento. Começou a me dar, vamos dizer assim, os códigos do texto. Filho, tá vendo que o pai ama o primogênito? E ele não ama tanto o segundo filho? Tá vendo que o primogênito é o filho amado, em quem minha alma tem prazer? E ele trocou de lugar com vocês na cruz? Uau. Assim como Jacó trocou de lugar com Esaú, colocando as roupas de Esaú, e trouxe alimento que ele não preparou. O pai fala assim, mas já tão rápido você voltou? E o filho fala, o teu Deus fez a mira do meu arco e trouxe a presa até a mim. Ou seja, o que eu estou te trazendo, Deus, não fui eu que fiz, foi feito antes por alguém, por mim. Então, eu comecei a entender que ali estava o evangelho escondido. Uau. Trocou de lugar, trouxe a oferenda. Entendeu? E daí o pai abençoa trocado, ele fala assim, ó, você vai ser bênção no campo, na Cara cidade do e tal. céu, que tremendo. Aí entra o de fato, o primogênito. Eu comecei a chorar. Ele falou, filho, o primogênito sou eu. Eu entrei na cruz e fui amaldiçoado com todas as maldições para que vocês recebessem todas as bênçãos. Que Deus é esse que faz o culpado inocente? Meu Deus. Então, aquilo lá explodiu minha cabeça. Eu comecei a escrever, paralelamente, o evangelho que eu pregava até então, que, assim, não de forma consciente, mas era um evangelho muito legalista. Faça isso, ganha aquilo, faça isso, ganha aquilo. Sou contra a Hiper Mega Plus 2.0 Turbo, graça, mas também sou contra o legalismo. E eu era um cara legalista, religioso. Aí eu comecei a ver, cara, o que você está pregando não está afinado com as escrituras. Você precisa entender o evangelho. E mergulhei nisso, tanto que saiu o livro. Aí eu ia para o púlpito pregar, já não encaixava aquele velho Anderson no púlpito.
E eu falei, cara, eu preciso contar isso para mais pessoas. Meu Eu preciso ir Deus. para outros lugares contar essa história do evangelho. E aquilo começou a queimar meu coração. Então, paralelo. Esse livro foi uma bomba na minha vida, cara. Esse livro aqui me quebrou no meio. Adquira o seu aí, pessoal. Você que tá aí. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu não tenho mais. Conversei com o meu pastor nos Estados Unidos. Falei, pastorzão, eu vou deixar a igreja. Ele falou, vem. Vem ser pastor auxiliar. Vem fazer missões, a gente vai ajudar você, vai suportar você. E tal, na Global Church. E eu caí na estrada e tal, e estou em paz quanto a isso, mas esse livro foi uma bomba na minha vida. Ele muda a vida das pessoas, mas mudou a minha primeiro. Pastor, o pastor puxou ali umas passagens ali que fala de Noé e os filhos, etc. Fala um pouquinho do pastor aí, o pastor falou do pastor escritor, contou algumas experiências, falou aí de teu começo. Fala como que é o pastor Anderson Grandini, não, ou melhor dizendo, o Anderson Grandini marido, o Anderson Grandini pai, como que é aí? Minha esposa está assistindo, então eu tenho que falar só a verdade. Eu acho que eu tive uma mudança de pensamento que mudou a minha vida. Então, eu era um pai muito religioso, né? Aquele cara assim, tipo, as coisas são assim e acabou. E depois de uns anos para cá, isso tem uns 3 anos, esse processo, eu comecei a ver que eu precisava comunicar graça aos meus filhos. Então, eu era um cara assim que era muito... Como os pais de antigamente, não sei como os pais de vocês eram, né? Meu pai não tinha esse negócio de diálogo. O pai não perguntava, você me ama? Era na faca da bota, né? E eu era um pouco parecido com isso. E depois eu me transicionei. Só que meus filhos já estavam grandes, né? Então, eles dizem hoje, pai, você está leve. Uau, é diferente estar com você. Isso é show, né? Isso é tremendo. Que eu era um cara muito assim, olha a Bíblia, não sei o que lá, o demônio e tal. E depois, quando a minha mente começou a mudar, eu comecei a dizer para os meus filhos, não importa o que você faça, você sempre vai ser meu filho, eu sempre vou te amar, Deus sempre vai te amar. E isso mudou toda a dinâmica da minha casa. Então, também como esposo, o que aconteceu? Por exemplo, a lei diz, né, não adultere. Você pode não adulterar sem amar sua esposa. Você pode ser um cara assim, não vou adulterar, mas não amo você. Você não é um cara carinhoso, você é um troglodita, mas você não adultera. Legal, Deus não quer isso. Deus quer que você não adultere, mas que você ame a sua esposa. E se você amar a sua esposa, logo você vai cumprir o mandamento. Você não precisa, não, eu amo minha esposa, eu vou honrar minha esposa. Então, se você perguntar para a pastora Elaine, ela vai confirmar, né, amor? Pelo amor de Deus. Eu sou um cara que hoje abre a porta do carro para minha esposa entrar. Meu Deus, nem os Uber faz isso. Antigamente fazia no começo. Mas eu sou alguém que, quando a minha esposa desce, a gente mora no sobrado, ela desce para o café, isso é todo dia, com raras exceções. Ela encontra a louça lavada, a pia seca, o café na mesa. Eu falo que isso é ser sexy. Letícia e Daiane, se vocês puderem ir lá para fora agora. Por favor, minha esposa está aqui, gente. Esse negócio de louça, já estou sendo escravizado. Depois você corta essa parte e fala. Então, resumindo, eu comecei a mudar cara, isso é importante a minha demais. forma de ser de forma natural. Não é uma coisa que eu estou me esforçando para fazer. Natural. E daí o que acontece? Você tem um retorno. Os filhos, eu cheguei em casa de um culto que eu estava pregando, no Dia dos Pais. Poxa, tinha uma surpresa à mesa lá, né? Meus filhos, a minha filha tem uma filha que mora no exterior, mas a minha filha que mora comigo, meu filho também. Minha filha escreveu uma cartinha. Poxa, minha filha faz medicina, irmão. Minha filha tem 20 e tantos anos, escreveu, papai, você é igual criança, assim, entendeu? Nossa, eu grudei a carta no meu espelho, no closet, né? E me deram presente para tirar onda, assim, presente engraçado, né? E, então, para mim, isso é muito importante. E eu não tinha isso. Eu era aquele cara assim, inacessível, sou um pastor e tal. E não rola, você tem que ser mais humano, descer no chão da fábrica, sentar com a galera, falar, vamos conversar, o que está acontecendo. A mesa. Né? Falar real para os seus filhos, né? Então, acho que mudou bastante a minha forma de tratar as pessoas. Não só os filhos, todo mundo, cara. Hoje eu olho as pessoas com um olhar de misericórdia. Entendeu? Antes era tipo assim, não... Você sabe como é que é, cara? Quando você não entende a graça de Deus... ele merece. Entendeu? Quando você não entende a graça de Deus, tipo assim, eu sou melhor que você porque eu cumpro alguns mandamentos. Cara, não é por aí, né? Na verdade, é aquela coisa, né? Não é o que ele falou sobre o adultério, né? Poxa, não adultero, mas eu só cumpro isso aí. Então não é pelo medo do pecar, mas é pelo amor. É verdade. Essa semana, inclusive, Deus falou com a gente acerca dessa vida...
pautada com essa vida pautada em não devo pecar, não devo pecar. E na verdade é o extremo É o oposto. contrário, né? O grande medo da vida do cristão deve ser: eu não posso estar fora do propósito. Porque não vai ser uma vacina lógica contra o pecado, mas você vai estar mais consciente. Então não é contra o pecado. Eu preciso estar no propósito. Ó, Preciso. lei. Eu falo pra minha esposa, você tem que me beijar 3 vezes no dia. E nessas 3 vezes tem que dizer, eu te amo. Você vai preparar meu almoço, e no horário meio-dia tem que estar pronto na mesa, e essa é a lei, para que eu possa te amar. Essa é uma energia. A outra é assim, eu vou te amar tanto, que você vai dizer mais do que 3 vezes no dia que você me ama. Ei! E você vai ter prazer em fazer a comida, porque eu sempre vou elogiar você cozinhando. E eu vou te cercar de amor. Então, aquilo que antes era, Deus fala, né? Me ame, Velho Testamento. Me ame em primeiro lugar sobre todas as coisas. This is impossible. É impossível, a gente não consegue amar. O que é a graça? Deus amou o mundo. Agora, tipo assim, Deus assim, agora é minha vez, agora é minha vez. Eu vou amar vocês tanto que eu vou dar o meu filho para vocês. É violento, Alterou sabe a roda. Você sabe que eu encontro isso lá na primeira mensagem de Jesus, né? Quando ele diz assim, ó, arrependei-vos porque senão é chegado o reino dos céus. Ele não está dizendo assim, ó, arrependei-vos porque senão vai chegar O pau vai torar. né, o inferno, a condenação, senão você... Né? Não, ele está dizendo arrependei-vos porque é chegado. Ele está dizendo assim, ó, arrependei-vos porque senão, se você não se arrepender, você não vai ter acesso a um lugar que eu tenho preparado para você. Esse lugar de amor, né, esse lugar de alegria, de paz. Então eu quero que você tenha isso. Né? Ele não está dizendo, ó, se arrependa, cara, senão você vai para o inferno. Então a gente precisa pontuar que o inferno é real, né? Sim. Tem gente lá, eu não quero conhecer esse lugar. Fuja. Mas Fuja louco. O que é a eternidade sem Deus? É Deus respeitando a decisão do ser humano em vida de não querer ter intimidade com Deus, e Deus reserva essa pessoa, porque essa pessoa escolheu isso, um lugar onde Deus não está. Onde Deus não está é o inferno. Então não é porque é o inferno, é porque Deus não está lá. No sentido de presença manifesta, né? Sim. Deus está em todo lugar. Mas enfim, qual que é eu vejo qual que é o ponto assim central, né? Para a gente pensar sobre céu e inferno. Quando Jesus pega o pergaminho, ele está na sinagoga onde ele cresceu, eles dão para ele, porque ele é um cara, tá ficando famoso, né? Lê aí. E ele pega o pergaminho e ele vai ler, ele lê aquele texto que fala assim, o Espírito de Deus está sobre mim, né? Daí ele fala, para pregar o ano aceitável do Senhor. A continuação do versículo e o dia da vingança do nosso Deus, mas ele não lê, ele para no ano aceitável. Então mostra nisso aí, entenda o que eu vou dizer, deixa eu terminar a frase, que há em Deus um desequilíbrio. Como assim, pastor? Deus está desequilibrado? Sim. Porque o amor de Deus é muito maior do que a justiça dele. Eu vou explicar por quê. Ele vai se vingar 3 gerações daqueles que o odeiam. E ele vai fazer bondade quantas gerações daqueles que o amam? 1000. Então é um desequilíbrio. É como, né? Tipo assim, ó, aqui eu amaldiçoo 3 gerações. Pai, filho e o filho do filho, né? Pai, neto e bisneto. E abençoar 1000. Desproporcional. Para fazer salvação, eu uso 1 ano, que é um tempo, né, um kairos, né, 1 ano. Para vingança, 1 dia só basta. Eu não quero ficar me vingando. Vou resolver a questão em 1 dia. Mas eu quero salvar, eu vou prolongar o tempo de salvação e não vou ler a parte B. Eu vou ler só até, porque agora não é tempo de pregar naquele momento. Não é nada contra quem prega que o pau vai quebrar, que o inferno vai arder. Mas assim, eu acho mais, vamos dizer assim, mais efetivo você falar como você falou aí. Cara, vamos falar do céu. Não que você não que você está anulando, exatamente. Você tá, obrigado a não falar, mas, cara, foca no que Deus fez. Eu acho interessante, pastor. Isso é muito forte, porque eu tava falando, foi ontem, né? A gente tava com uns amigos nossos, no tempo de mesa, e nós estávamos falando de um pastor amigo nosso, muito tempo não vejo ele. Falando daí conversava com ele. Não, sente só o mistério. E daí tava falando que quando sentou para conversar com ele, os primeiros 5 minutos, né, para relembrar, fazia muito tempo que não via. E daí tava falando sobre várias coisas. Daí deu meia hora, o cara só falava de demônio, cara. E o que acontece? Esse é o nosso cuidado. Não, e é uma pessoa que tem um bom coração, ele tem uma cultura realmente antiga. Isso é normal, porque a cultura de cada um tem uma cultura, né? Talvez a maneira que você foi criado pelo teu pai é diferente da cultura que eu fui criado pelo meu pai. Então isso é cultural, né? E daí talvez na igreja, na verdade não é talvez, né? A igreja dele é pastor. E é aquele ibope pro cão. E nós temos, o nosso cuidado é esse, a gente não quer dar ibope pro cão. Ei!
Ele falou, Não, já- ei, ó, Se manifestou lá ei. na cozinha. Não, é que derrubaram o pó de café lá, gente, na cozinha. E na verdade a questão é que nós não queremos dar ibope pro cão, nós não queremos isso. Nós entendemos o cuidado que ele está ao derredor, mas é o que eu falo, os nossos olhos estão fixos em Jesus. Esse Quer é ver o um foco. exemplo, Marquinhos? Ó, quando Jesus ele vai falar com aquela mulher junto ao poço, ele não fala assim, ó, ô sua adúltera. Porque ele podia chegar já quebrando tudo. E podia. Sim. Ele é o único que realmente podia acusar todo mundo de pecado e ninguém tinha nada pra falar dele. O que ele fala? Ele fala para ela assim, traz teu esposo aqui. Olha a abordagem, cara. Olha a elegância do mestre. Traz teu esposo. Ela fala assim, eu não tenho esposo. Ele fala, você disse bem. Você teve X maridos, nenhum deles foi o teu. Ela fala assim, você é profeta. Então, ele podia começar de um jeito, mas ele começou do jeito dele. Ele não julgou, ele não expôs aquela mulher, ele não envergonhou aquela mulher. E aquela mulher ficou, entre aspas, né, não no sentido carnal, mas ficou apaixonada por ele. Foi chamar a aldeia para ouvir o que ele tinha para dizer. Ela deu testemunho. Sim. Então você vê, por exemplo, Jesus com Pedro, o cara carregava uma espada. Né? E ele, em vez de falar assim, ó, cara, você é encrenqueiro, mano, você é muita treta. Não. Ele deixa Pedro, assim, mesmo aquele comportamento errado, sanguinário, andar com ele. Não, eu sei. No final, Pedro, você vai fazer a minha vontade. Até a forma que você vai morrer vai ser para me glorificar. Então, o que eu vejo? Às vezes eu fui assim, cara. Eu passo na frente eu até preciso ir lá. Eu passo na frente do apartamento de uma pessoa que era da minha igreja. Eu lembro que ele parou de ir porque eu comecei a falar muito enfaticamente sobre bebida alcoólica. Entendeu? Eu sou contra a bebida alcoólica, tá? Eu não bebo nada, sou totalmente abstêmio, né? Eu estava num outro, não vou falar o nome do país aqui para não, né? Eu estava num país aí que todo mundo bebe, os caras me oferecendo, bebe. Eu falei, cara, desculpa, é a cultura de vocês, eu não bebo, sou abstêmio. Eu não vou beber, eu tinha problema com alcoolismo, não quero beber. E eu pregava muito, assim, com muita força, tal. Não que seja errado, eu poderia ter abordado esse assunto, mas com graça. Cara, eu tocava o terror no púlpito ali. Você que fica tomando essa cerveja aí, você vai pro inferno. Satanás vai te pegar. Tipo o teu amigo lá, demônio. E hoje o que eu falaria? Assim, olha... Meu amigo. Teu amigo agora tá... Tipo, teu... Esse cara se assistindo, sou eu. Foi promovido. Mas, por exemplo, ó, mesmo nesse país que eu estava, alguns meses atrás, que uma hora as esposas desses, até alguns eram pastores, estavam assim, você vê que nitidamente estavam desesperadas, porque eles estavam errando a mão na bebida, né? Estavam ficando constantemente assim, alterados pelo álcool. Numa mesa, na hora do almoço, veja só, estou em outro país, na casa dos caras, a mulher fala assim, pastor, o que você pensa sobre... Eu falei que é em algum lugar que fala espanhol, né? Sobre o vinho, o álcool. Aí, cara, eu tô lá dentro, o que eu vou falar? Se fosse antes, eu ia tocar o terror, cara. Ia crucificar os caras, bater na cara de todo mundo, né? Filosoficamente. Mas eu falei o seguinte, olha, eu entendo quem bebe. Porque o álcool, ele é um ansiolítico. Então, às vezes, é mais fácil eu gastar dinheiro com 1 litro de vinho do que ter que sentar e fazer um pulo para dentro. Analisar por que eu estou ansioso, por que eu estou depressivo. Cara. Ir lá na profundidade e desativar essa bomba. Vou ter que encarar meus fantasmas, encarar meus traumas. E daí, a partir desse, vamos dizer assim, olhar para dentro, dizer assim, eu não preciso mais da bebida. Agora eu entendi qual é o meu problema. Eu estou cuidando agora não só dos sintomas, mas das causas. Então, enquanto os senhores, né, não resolverem os seus conflitos interiores, o vinho é o remédio de vocês. Pô, pude almoçar, ninguém me expulsou da casa. As irmãs, glória a Deus. Mas é interessante que até o pastor falando remédio e o remédio para o sintoma, não a resolução do problema. Cara, hoje eu pensando que o pastor tá falando, quantas vezes eu tentei provar para os outros, né, cara? É que os outros estavam errados dentro ali da Bíblia. Não, cara, vou te provar, vou te mostrar. E não é isso que, né, que a gente precisa fazer, né? Mas é com amor, com contato, é isso. Conexão. Se você olhar a forma que Jesus abordava as pessoas e a forma que ele fazia, cara, o leproso que está ouvindo Jesus fala assim, se tu queres, podes limpar-me? Vocês conhecem esse texto, né? Ele fala o quê? Quero ser limpo. Mas se for analisar, o leproso só se aproximou depois do discurso. Ele estava escondido em algum lugar porque era proibido se aproximar da multidão. Ele tinha que gritar, imundo, imundo, para se aproximar e a galera vazava, porque não tinha cura, entendeu? Então, ele era ensinado pela lei e pela, vamos dizer assim, né, o modus operandi do esquema ali é assim, cara, leproso não anda perto de nós. O que fez esse leproso romper a multidão, quebrar a lei de Moisés e até, cara, não é qualquer pessoa, tem um cara ali, né, Yeshua, ele está pregando, tem uma multidão em volta dele,
é tudo propício para ele ser morto. Esse leproso pode ser apedrejado, cara. E ele rompe a multidão e fala, se prostra rapidinho também, não fica enrolando, né? Ele já brada ali, mestre, Rabone, se você quiser me limpar... Não, eu quero. Por quê? Porque ele ouviu o discurso de Jesus. Bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, viu os milagres. Se Jesus tivesse um discurso de, assim, descer na ripa mesmo, assim, são tudo pro inferno mesmo, vocês vão... o diabo vai comer vocês igual suquilo Kellogg's. O que esse leproso vai fazer? Eu nunca vou ali. Ele iria embora leproso. Ele ia se esconder ali e ir embora. Mas ele rompeu a multidão, porque o discurso de Jesus atraiu o pecador. Você vê que ele não fica descendo a ripa no pecador. Ele desce o pau nos fariseus, nos saduceus, nos escribas, que eram os doutores da lei. Agora o pecador, tanto que os fariseus chamaram ele de Beelzebu, filho de Beelzebu, mentira. Falaram que ele estava endemoniado, mentira. Chamaram ele de louco, mentira. Mas teve um título, até um livro isso aí, que é Amigo dos Pecadores. Ei. Esse título era verdade, porque ele era e é amigo dos pecadores. Não que ele pecasse com eles, mas ele se assentava no meio das prostitutas, dos cobradores de impostos, dos bêbados, e ali ele pregava a palavra, tanto que, como o Zaqueu, ele era um cara que ele provavelmente se enriqueceu de forma ilícita. Era um cara odiado. E Jesus está na casa do cara, dá um start na cabeça dele, ele se levanta e fala assim, eu vou devolver, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Se eu roubei alguém, acho que ele tinha roubado mesmo, eu vou dar 5 vezes. Ele já se entregou vezes, já ali. Eu vou restituir 5 vezes o que eu roubei. E Jesus fala, esse cara é filho de Abraão, a salvação entrou aqui. Então, cara, que discurso é esse que o cara grita no meio da... Cara, é dinheiro, irmão. Não é uma coisa filosófica. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Vou devolver 5 vezes o que eu roubei de alguém. Eu quero o que você tem, Yeshua. Jesus, eu quero o que você tem. Então, é um discurso, cara, que é o que me chamou você. Não é um discurso que você vai estar apontando só o erro. Você vai dizer assim, tem uma saída, cara. Se você quiser, tem uma saída para você. Né? Tem um caminho para você. Forte. Mistério. Terra. Manto. Gente, eu quero aproveitar, né? Esse link, porque é violento, gente. É violento. A gente tá falando sobre esses 2 livros e o pastor trouxe um feeling um pouquinho, esses tempos nós conversando no WhatsApp, sobre o 3º livro. E ele falou, não sei se o pastor vai poder contar Sim, claro. dar uma pitada, porque esse 3º livro, quem não leu, gente, esses 2 aqui, depois a gente vai fazer um merchan, Beleza. Daí, mas tem o 3º que tá no forno. E esse 3º que é Além do Fim. Traz um pouquinho, pastor, aquele manto que você falou. Quando eu era muito jovem, eu fui pregar numa inauguração de um orfanato. E eu nem entendi por que me chamaram, porque tinha tantos pregadores mais, assim, mais famosos, enfim. E daí caiu na minha mão essa questão de eu pregar lá. E eu fui lá e tinha que ir um dia antes para fazer o cerimonial, porque ia estar o governador de Brasília e tal, uma galera lá. E legal que esse café é refil eterno, nunca acaba, né? O pessoal fica colocando café, deve ter uma... Mas, enfim, aí eu estava nesse evento e eu tinha que aprender como é que... o que podia fazer, não podia fazer. Então, todo mundo que ia participar, os músicos e tal, tinha que ir um dia antes, por causa da equipe de cerimonial do governo de Brasília. Então, você ia lá e falava, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tal. Tem toda uma... Porque autoridades iam estar ali. E daí eu escutei o que a pessoa tinha para me falar. Falei, posso ir embora então? Ela falou, você não quer conhecer a dona do orfanato? Eu falei, claro, será um prazer. Aí entramos lá, uma senhorinha, né? Já com uma certa idade, e eu tipo assim, que legal, né? Eu conheci essa senhora aqui, né? Na época eu pensava assim, velha, né? Hoje eu sei que é uma senhora de idade. E vou embora. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Tinha até cabelo. Aí ela falou assim, quantos anos você tem? Eu falei minha idade, ela falou assim, meu filho, quando tinha a sua idade eu morri. Aí eu tipo, eu falei, o quê? Ela falou, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu morri. Eu pensei, como assim eu morri se ela tá viva? Ela sorriu e falou assim, mas eu ressuscitei. Cara, parou o tempo. Sentei ali. Falei, só pode me contar o que está acontecendo? O que aconteceu? E ela contou a história para mim, mas antes de contar a história, ela abriu uma gaveta, tirou um jornal amarelado dentro de um plástico, falou, dá uma olhadinha aqui na manchete. Tava lá, morta. A prova. Ressuscita. E não foi só isso, não. E também tirou um atestado de óbito. Uau. Também amarelado num plástico. Leia aqui. Eu leio. Ela falou assim, filho, eu não sei ler muito bem, né? Mas você pode ler aí que tá tudo aí. Daí eu falei assim, como assim? Eu fiquei doido. Falei, não, ela tem que contar para mim. E ela, vou resumir para vocês, né? Até para você poder, no futuro, comprar o livro. Isso é uma das histórias. E ela falou que ela teve câncer, os médicos abriram ela, isso muitos anos atrás,
fecharam de volta, falaram, deu metástase, não tem o que fazer, vai para casa, né? Nem no hospital dá para você ficar, porque não vai resolver nada. Vai, entre aspas, morrer em casa. Ela foi para casa, ela ficou só pele e osso, ela contando, né, que cheirava mal a casa por causa dela, né? Ela tinha um cheiro dentro dela, era no útero, né? E pegou o intestino tudo. E daí ela foi emagrecendo e veio a óbito. Só que quando ela morre, imediatamente, anjos aparecem e levam ela à presença de Deus. Ela vê o corpo dela e ela é levada. Ela viu o céu, né? Eu fiquei maravilhado. Falei, conta mais, né? Ela viu que estava bem empolgada, né? Conta mais sobre o céu. Eu vou dar alguns spoilers do céu, né? Ela fala que ela está andando, ela vê uma praça mesmo, né? Tem dimensão de espaço. Você não é uma nuvenzinha. Ela andou numa praça, ruas de ouro e tal, e ela viu uma árvore no centro da praça e tinha um rio, que era o rio da água da vida. Ela falou assim para os anjos, né? Eu estou com fome. Será que eu posso comer um desses frutos? E os anjos disseram, sim, você pode comer. E ela vai lá, pega o fruto, ela come, e ela começou a chorar. Ela falou assim, meu filho... Eu falei assim, mas como é que é o gosto? Ela começou a chorar e falou assim, eu não tenho palavras. É uma mulher muito simples. Mas acho que nem Paulo também tinha, imagina ela. Ela falou assim, eu não tenho palavras para te explicar o gosto daquela fruta. E daí ela vai ao trono de Deus e tal, e ela volta para o corpo. Mas quando ela volta para o corpo, ela estava sendo velada na sala, porque antigamente era assim, né? Na sala da casa dela. Em cima de uma mesa, o caixão dela está lá. E o pastor dela, que era um cara também limitado intelectualmente, mas um homem de Deus, ele está do lado do caixão e Deus fala com ele, ore para que ela volte. Ele chama o nome dela 3 vezes. Só que no céu, enquanto aquele homem está murmurando ali, ó, Senhor, eu oro pela tua filha. No céu se ouve sons de trovão. A voz do cara no céu é um trovão. O que é isso? As nossas orações, elas são percebidas por Deus. Meu Deus. O céu tem um rebuliço quando nós estamos orando. Então, eu falei, cara, que louco. E depois, num outro momento, eu estava pregando uma grande igreja aqui de Curitiba, isso já tem uns 12 anos isso. E eu, para quebrar o gelo, eu falei, pessoal, eu vou falar sobre o céu hoje, mas eu nunca morri. Se alguém já morreu aqui no final do culto, me procura. E o pessoal deu risada e dá-lhe pregar. Quando acabou o culto, 2 rapazes de pé me esperando. Eu cansado, demorou meia hora para poder sair, o pessoal me abraçando, conversando, os amigos, pastor e tal. E eu quero ir pro carro. Eles estão na frente da porta, eu quero sair para ir pro carro, pegar meu carro e ir embora. E eu querendo passar, eles, pastor, a gente quer falar com você. Eu falei, pois não, querido, o que eu posso te servir? Não, o senhor falou para vir te procurar quem tinha morrido, né? O meu amigo morreu. Eu falei, tá, que graça, né? Deles sérios, assim, não, ele morreu, ele tem como provar. Eu falei, como é que é? E o cara pegou o celular dele e falou, pastor, assiste esse vídeo aqui. Aí no vídeo, uma repórter local, não lembro de qual emissora, falando assim, fulano de tal, levou X tiros, né? Acho que 7 tiros, uma coisa assim, 5 tiros lá, e veio a óbito. Ele falou, pastor, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Tirou o RG e mostrou o RG para mim. O nome dele no RG, a foto dele, e a repórter do noticiário local, aqui da região, o nome dele na boca da mulher, o documento dele, falou, pastor, eu morri. Cara, parou o tempo. Eu falei, querido, conta a tua história. Sentei. E ele conta que ele devia dinheiro de droga, o pessoal achou ele e fez ele. Queimou ele de bala. E ele, preocupado de não bater a cabeça no chão quando ele levou os tiros, que ele foi desfalecendo, ele colocou a mão para esperar o impacto. Só que não teve impacto, ele continuou caindo. E caiu num lugar escuro, lamacento, se levantou, olhou em volta, o olho ele acostumou com a escuridão, ele viu um vulto a alguma distância, correu até aquele vulto, e era um amigo dele das antigas, que era o primeiro traficante que deu droga para ele. Inclusive, o cara estava morto. Ele falou assim, cara, onde a gente está? O cara virou para ele e falou assim, cara, nós estamos no inferno. E esse rapaz falou, não pode ser, cara. Eu estava vivo agora há pouco. Pois é, estamos no inferno. E falou pro cara, corre. Ele falou, como é que é? Corre. Olhou para trás, um monstro, correndo naquele lugar. Ainda que era lama onde eles estavam, as unhas daquele monstro passavam no chão sem faíscas. E ele começou a correr. O amigo dele tropeçou e aquele bicho, tira as crianças da sala, aquele bicho pulou em cima do amigo dele, arrancando as vísceras do cara, e aquilo voltava e fechava de novo. Ele falou, cara, eu tô no inferno, mano. Ele contando pra mim, assim, ó, e daí, o que aconteceu? Como é que saiu de lá? Ele falou, pastor, e o cara tava pálido, Marquinhos. O cara não tava, tipo, contando uma lorota, ele tava pálido, ele tremia enquanto contava. Ele falou assim, pastor, e eu tava lá no inferno, todas as vezes que alguém pregou pra mim, passou na minha memória. Uau. O folhetinho que eu ganhei, música que eu vi no rádio, todos os tipos de acesso que Deus tentou me acessar, vieram à minha memória como uma descarga. A minha memória ficou vezes 1000. Lembrava de tudo. E lembrei de um dia que eu entrei numa igreja, no meu bairro, eu estava louco, estava fritando, ele contando, estava trincando ali. Espiado.
Entrei na igreja, o pastor estava pregando um assunto X, virou para mim e falou assim, um dia você vai estar cercado pelas trevas. Clame o nome de Jesus e você verá a luz. Uau. E pastor, eu estou correndo no inferno. Eu falei, Senhor, lembra da tua promessa? Jesus, onde você está? E uma luz se acendeu lá no inferno, ele foi tomado por aquela luz e eu ouvi alguém dizendo assim, Ih, o cara está vivo. Voltou pro corpo dele. Okay. E daí eu falei para ele assim, cara, mas daí, tá usando droga ainda? Ele começou a chorar. Diego começou a chorar. Falou, pastor, você não está entendendo, eu fui pro inferno, pastor. A voz do cara falhava. Fui pro inferno, pastor. Deus me tirou de lá. Eu não estou usando mais droga, não falo mais palavrão, não jogo mais nada de errado, porque eu quero ir pro céu, pastor. Eu estou contando os minutos para ir embora daqui. Uau. Eu quero ir pro céu. Ele foi pro céu rapidinho, antes de vir pro corpo. Então eu falei, cara, eu preciso escrever um livro sobre isso. E muitos casos assim se chocaram comigo. Histórias, né, assim vieram até a mim. Eu falei, cara, se hoje eu sou um escritor, né? Assim, não que me ache, né? Mas enfim, eu escrevi 2 livros, eu vou escrever o 3º. E vai ser sobre isso. Porque é algo que me encheu de esperança. Cara, um monte de gente perdeu gente aí no Covid. Pô, acabou tudo então? Não, querido. Em Cristo Jesus não acabou. Deus tem uma vida eterna para você e para mim. Então, o além do fim está no forno. E eu quero, se vocês permitirem, um dia vir lançar ele aqui. Meu, com certeza. Ô, gente. Gente, a gente, ó, cara, quem não tá quem tá na câmera aí, mas, né, o Diego já vai linkar, mas quem tá aqui, você sente essa presença. Meu Deus. Existe é o que a gente tá falando, quando você fica os olhos em Jesus até nas trevas, velho. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. E por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui, pastor, porque muitas vezes o pessoal tá ali, tá em casa, tá ouvindo isso aí. Nós estamos... Hoje o pastor Hernandes está aqui, tá falando nessa... extrovertidamente falando, mas com uma seriedade, pois o assunto é de vida ou morte. Sim. Entendeu? E nós entendemos aqui neste lugar que nós estamos aqui para ampliar isso aí. E, gente, é sobre isso, é sobre fixar os olhos em Yeshua. Isso é muito forte. E é engraçado, pastor, porque... Você já percebeu que os livros eles se linkam? É o evangelho escondido, a oração que agrada a Deus. E além do fim, eu não sei o que vai ser depois do 3º, hein? Talvez a mesa. Meu Deus! Vai lá, Diego. E é legal que... Pô, eu tô aqui... Fala mais. Presença, é presença. A presença tá aqui, velho. E inspira demais, né? Eu tô na vontade de sair daqui e começar a escrever. Você. Amém. A gente se vê motivado em ouvir mais, sabe? Porque é um tempo em que... A globalização, a tecnologia tá aí, então todo mundo tem voz. Sim. Então são muitos os falantes e poucos são os que ouvem. E aí o pastor vem aí e apresenta pra gente uma abordagem de, cara, tem ai, meu Deus, me fugiu a palavra aqui, mas é um compilado de histórias que as pessoas trouxeram, então foi Deus falando comigo e eu preciso ampliar isso. É legal quando você consegue deixar só da teoria, né? É bom você ter os dois. Mas se você for só um teórico, você não tem muita autoridade. Estava falando com você, né, Emerson, sobre a autoridade, né? A autoridade vem também de autoria. Você é o autor de algo, você tem autoridade sobre aquilo. Então, se você fala sobre um assunto e você traz uma experiência que você vivenciou, você traz com autoridade. Então, por que eu coloco histórias nos livros? Geralmente, eu coloco a teologia disfarçada, porque ela não é muito palatável, ela não é muito gostosa. A teologia, ela, às vezes, ela afasta a pessoa do livro, né? Então, eu coloco, vamos dizer assim, uma capa, um cuidado, uma cobertura de chantilly em algo que é amargo, porque é um conhecimento, às vezes, que a pessoa precisa. Só que a abordagem é, talvez, sempre que possível, né, de uma história. Então, eu conto uma história. Por exemplo, o Além do Fim, eu falo de uma vez que eu estava em Évora com a minha esposa, em Portugal, e a gente andando pelas ruas lá, né, a cidade tem não sei quantos mil anos. Daí eu surtei que eu vi tinha uma capela feita de ossos humanos. Falei, Lani, eu preciso entrar aí. Ela falou assim, vai você, é muito macabro para mim, né? E é muito macabro para todos nós, né? Você vê uma construção feita de ossos humanos. E não é uma igreja satânica, vamos dizer assim. É uma igreja feita por monges. E por que eles fizeram com ossos, né? Uma coisa cultural, né? Sim, eles fizeram com ossos para trazer reflexão. Então, não sei se essa moda pegar vai ficar estranha, né? Mas na entrada da capela, escrito assim, em Portugal, né? Quem não sabe onde fica Évora, é em Portugal. Escrito assim, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos ossos esperamos. Então, quando você entra na capela, cara, você pensa assim, velho, eu sou igual a esses caras que estão aí. Você vê, desculpa, né? Eu sei que é um pouco macabro, mas tem crânio, tem fêmur, tem tíbia, tem perônio, mão, enfim. Você fala assim, cara, esses caras eram vivos, mano. Eles tinham nomes. Eles existiram, né? E agora estão aqui, enfeitando, não sei se posso dizer enfeitando, né? As paredes desse lugar. E você sai de lá com uma reflexão. Então, o livro foi um compilado de experiências
que foram se chocando e agora está virando livro. Até que é uma questão que a gente estava conversando, porque quando você escreve, é melhor do que você falar. Porque a gente está falando de forma de improviso, a gente vai falando o que dá na cabeça, com a ajuda de Deus, né? O livro não. O livro você volta no tempo. É como se você fosse um deusinho com um D bem minúsculo. Mas você volta, não gostei do que é dessa frase, não. Você vai reconstruir aquela frase, elimina aquela frase, reescreve. E mesmo assim não vai ficar perfeito ainda, né? Mas o livro é bom porque você consegue controlar o que você está falando, né? E o link, cara, o pastor nem sabe, o pastor soltou essa. Vai ser violento. Os caras falando que tá ficando macabro, vocês não viram até agora. Gente, o que o pastor tá falando sobre entrar nessa capela, né? Nessa catedral ossária. A Daiane trabalha na PUC, né? Trabalha na PUC lá. E daí essa semana ela foi inventar, cara, de ir no necrotério. Meu Jesus. Né? E até no depósito de corpos. E, pastor, é incrível, porque a gente não preparou nada. Nós falamos sobre a pauta aqui, mas isso profundo aqui não. E é engraçado porque ela foi lá, pastor, e ela falou a mesma palavra que você falou. Já foram pessoas. Já foram histórias gente, escritas. E daí entra a palavra. Porque, queira ou não queira, é uma casa de luto ainda, porque não existe claro. mais vida. Tem um mas respeito, ali, né? isso, só que você entende que lá é melhor você estar. Por incrível que pareça, é violento demais, é pesado demais isso. E não pesado no sentido macabro agora. Salomão fala sobre isso, né? Isso, é melhor você estar o quê? Na casa do luto. Do que numa casa de festa. Porque ali você vê o sentido da vida. Então você olha e você fala, não, eu sou muito pequeno, cara. Eu sou muito pequeno. Porque Deus tem. Eu vou passar. Não dá pra ficar tendo treta com os outros, porque eu vou passar, cara. Isso aqui é só um tempo. É só uma vida. A vida acha muito grande, muito eterno, né? Eu tenho uma frase que eu falo, que a vida é uma gota se comparada ao mar, né? Chamada eternidade. Gente, o meu coração é um pavio. Pastor, você sabe que nós começamos com essa ideia de Lopcast. Hoje está muito em alta essa questão de podcast. E, cara, Deus conhece o nosso coração e sabe que há um desejo muito grande, que eu sempre converso com o Diego, bastante com o Marquinhos, a respeito de, mas por que vocês estão fazendo isso? Cara, nós queremos tocar em pessoas, cara. Sim. Nós queremos fazer isso que você, sabe, essas experiências, ter essas experiências, poder transmitir essas experiências, sabe? Porque é isso, cara. Nós queremos conectar o céu, ser instrumento de Deus. E outra, né? Essa sinergia aqui, ela fica registrada. Exatamente. Então alguém vai acessar. Tem um amigo meu do Canadá, que ele, quando ele estava desviado, ele quebrou o pé jogando bola, né? É pecado jogar bola? Do jeito que alguns jogam, né? Aí ele estava com o pé quebrado, ele quebrou, e lá na América do Norte, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, não é como aqui, né? Aqui o SUS tem seus problemas, mas o SUS é uma bênção, cara. Sim. E esse cara estava lá, ele foi até o hospital, daí os caras pediram assim, você tem até o seguro de saúde, né? Ele falou, não, tá atrasado, não tá em dia. Ele falou, então desculpa, não vou poder mexer no seu pé, né? Assim mesmo. Toma esses anti-inflamatórios e vai pra casa. O cara com o pé quebrado, irmão. Aí ele colocou o pé, ele tinha acho que 7 filhos adotivos, um cara bem assim, bem de Deus mesmo. Colocou o pé em cima da mesa e não conseguia dormir, cara. Como é que o cara vai dormir com o pé quebrado? Você não dorme. O cara tava lá com o pé em cima da mesa, pé inchado, colocou gelo e foi bem no começo do YouTube, né? Não sei quando é que o YouTube começou. 2000 no final, se não me engano, no final de 2005. Sabe que usa internet? Não sabe até o dia. Viu? Você tá às vezes invadindo meu espaço aqui por baixo da mesa, tá? Fica do teu lado, no teu quadrado, tá? Eu tava falando uma coisa uma hora, o Marquinhos me chutou, eu mudei de assunto, que eu devo ter falado alguma besteira, né? Não é, gente, é que o pessoal fica vendo eu se mexendo aqui, é porque minha beleza. coluna tá estourada. Eu fico assim, ó. Aí, cara, esse cara tá com o pé na mesa, ele tá assistindo o YouTube bem, assim, no começo do YouTube, e tá vendo um culto, né? E o cara tá pregando no culto, só que é uma gravação de 3 meses atrás, desse dia que ele tá assistindo. O cara aponta pra câmera e fala assim, você que tá me assistindo, está com o teu pé quebrado, e você tá desviado. Se você voltar pro evangelho, Deus vai curar o seu pé. O cara, tipo, como? Ele foi ver a data, né? Pô, isso aqui tem 3 meses, mano. Ele falou, então tá, né? Eu aceito Jesus. Aí ele colocou o pé no chão e deu um estralo. E o pé dele entrou no lugar. Ele começou a correr em volta da casa, gritando, os filhos acordaram, aquela bagunça. Ele falou, Jesus me curou, né? Então o que acontece? Esse podcast, ele fica registrado. Você que está assistindo, isso é para você, meu querido. Deus está falando com você aí. Uau! Entendeu? Não sei em qual plataforma que você está, mas Deus está falando com você. Alguma coisa está servindo para você e é por causa disso que nós estamos aqui. Porque Deus te ama demais, assim como o meu amigo lá, né? Eu não sei quando você está assistindo isso aqui, quanto tempo faz que isso aqui foi gravado, né? Não sei se eu estou vivo ainda, espero que sim. Mas fica essa palavra para você. Deus tem algo na sua vida. E Deus está falando com você sobre a eternidade, sobre o evangelho, sobre a graça de Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus, cara. Que tremendo.
Amém. A gente já está indo para a reta final, pastor. Meu Deus. Mas eu gostaria, assim, de uma maneira breve, que o pastor sintetizasse um pouquinho, novamente tocando nos livros, sintetizasse alguma coisa, algum destaque. Tá. E aí eu já vou dar um tempinho para o pastor pensar. O pastor falou que está com meio século, já divulgou aí, né? Eu gostaria que o pastor definisse essa vida, esse relacionamento com Deus, enfim, tudo que aconteceu até hoje. E esse é um desafio, hein? Em uma palavra. Uma palavra que descreva. Eu vou ter que usar algumas, porque porque a cada O dia contornável. que passa, a cada dia que passa, eu me sinto mais indigno e mais amado. Uau. Meu Deus. Uau, que tremendo. Olha lá, gente. Meu Deus do céu. Esse delay tem que deixar aí, porque o Que negócio privilégio é profundo, de mesa, hein, cara. Piazada? Que Profundo. privilégio, hein? Gente, nós trouxemos o pastor Grandini aqui, o pastor Anderson, e é um prazer. E um dia, por causa desse livro aqui, eu falei, pastor, eu li esse livro aqui, vamos sentar pra tomar um café. E estamos aqui hoje. É verdade. Né? Glória a Deus. A conexão, ela te leva a isso aí. E Faltou o segundo convite, que eu tava em jejum aquela vez, né? Podia comer um monte de coisa. A minha esposa fez mato destruidor, ficou maravilhoso. Minha Muito esposa. bom. Né? Muito bom. Não, pior que ficou mesmo, ficou muito almoço maravilhoso. Só que eu tava em jejum um monte de coisa. Tem que voltar lá agora. Não, vai, a Dai falou, já falou. E na verdade, assim, meus irmãos que vão estar assistindo aí, meus queridos, meus amados, não perca a oportunidade. Chama a gente aqui no direct e leva o pastor lá na tua igreja, gente. Que vai ser tremendo. Vai ser violento, entendeu? E nós estamos aqui para ampliar isso, que talvez as pessoas nunca tinham ouvido, estavam numa plataforma. E talvez hoje você está ouvindo isso aqui porque essa sinergia, esse mover, esse impacto que está causando, nós esperamos que cause na sua vida. Até daqui 3 meses também. Amém? Maravilha. Amém. Amém, Diegão? Amém. Tão fino já. É isso aí, gente. Então, para você que chegou até aqui, assistiu a gente, acompanhou a gente, ou nos ouviu, às vezes no Uber, em casa, Verdade. no trabalho, a gente quer agradecer. Agradecemos também o pastor Anderson Grandini. Obrigado, pastor, pelo privilégio. Obrigado, foi um privilégio. Foi um Impactante. culto aqui, né? Foi um privilégio Gostoso. pra gente. Muito bom estar com vocês. É muito bom te ouvir. E a gente te quer novamente aqui. Nós vamos nos Queremos que organizar. traga a esposa também, A né? esposa. Sim. E nós vamos falar sobre um assunto também que estava rolando ali, que é qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida que... Se prepare que nós vamos quebrar tudo. É, né? Não, que isso é? aí é só spoiler. Só spoiler, gente. Como é que é mesa, né? Deus me deu essa forma Quero de não parar. registrar, né? Mesa, meditação, exercício, sono e alimentação. Uau, 4 pilares. Que... Tendo Jesus como modelo, né? Jesus, ele linka todas essas Meu Deus. coisas. É o cristão e a qualidade de vida. E são 4 pilares que aí nós vou usar a palavra do Marquinhos, linkar com Ah. o podcast passado que nós falamos sobre alta performance, que às vezes pode ser mal interpretado, mas alta performance dentro desse contexto é ser um representante efetivo. Sim, ter daquilo foco naquilo que você está fazendo. Sim. Então, você precisa desses 4 pilares para ser um representante, para estar ali e oferecendo. E pra isso nós queremos voltar mais magrinhos. Vamos. Opa, aí, ó, desafio para todos. Pra, Né? pra Aí, ó. ter propriedade pra Vamos falar. traçar o desafio? Vamos? Ei, vamos lá! Vamos lá, alguém? Extreme. Alessandro das Boas. Eu ouço essa história, vai fazer uns 3 anos. Né? Valeu, gente. Mas é isso, pastor, obrigado. Eu agradeço. Marquinhos, o Saulo ali, a gente pouco fala do Saulo. Saulo, obrigado, um abraço. É ele que Saulo, faz um a magia, abraço. gente. E, gente, próxima segunda-feira, estaremos aí com mais um episódio. Beleza? Tchau, gente. Obrigado. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Falou. tamo junto. Lopecast. Obrigado. Uau.